Noite, estamos novamente aqui no nosso podcast. Hoje é o Pod Tour do podcast Elitizados. Quero desejar para vocês uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas, e eu sou a Solange. Olá, sou José Luiz Ribeiro. Gente, estamos aqui de novo, a semana foi super corrida. Hoje nós temos um convidado mega especial. Hoje nós vamos para as alturas. Nós vamos falar sobre viagem, né, Zé Luiz? Sobre Isso aí. turismo, um monte de coisa bacana. E também tivemos uma agenda super concorrida essa semana, né, Zé Luiz? Essa semana foi. Nós tivemos Alabasta, então quem quiser ver um pouquinho do que aconteceu na Alabasta, é só entrar no Instagram do Elitizados. Tá no Instagram, né, Cauê? Tá no Instagram. Entra lá, dá uma olhadinha na Alabasta, que foi a Feira da Aviação Executiva. Então, assim, um momento muito bacana, da Dassault, Gulfstream, Avanto e outras marcas, não é, José Luiz? Sim, sempre. Bem bacana, né? Helicópteros, tudo mais, né? É, isso daí. Fora os outros convites que a gente tem aí para a semana, né? Sim. Conhecendo alguns restaurantes, algumas coisas bacanas. Ó, Revista Elite, tá saindo uma novinha, gente. Nós vamos ter aí um eventinho bem bacana de lançamento da revista e já estamos preparando Sim. a próxima edição da Elite, né? A próxima edição da Elite e também o nosso livro de golfe, né? Isso. Golfe Magazine, que é o título do grupo Elite. E temos novidades com o Vitor, nosso amigo, lá em Alphaville, com o nosso espaço lá, Agência, né? Agência Elite. Agência Elite de Publicidade. Isso daí. Então, gente, muita coisa acontecendo, muita coisa bacana. Nosso podcast está bem bacana. E não se esqueça, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, Elitizados. Dá aquele joinha, que é para o nosso algoritmo subir, para vocês nos ajudarem e o nosso conteúdo poder, né, ser divulgado para mais pessoas. E ó, é bacana ter aquela interatividade. Quer mandar uma perguntinha pra gente? Quer conhecer um pouquinho do convidado que está chegando, né? Quer saber alguma coisa ao meu respeito, do José Luiz? Entra lá no nosso Instagram, manda o seu recadinho, que o nosso podcast é ao vivo. Então aqui a gente responde, manda os nossos abraços, a gente quer agradecer aí, né, aos nossos patrocinadores, a quem está com a gente aí, né, Zé Luiz? Sim. Na Revista Elite. E aqui é tudo muito tranquilo, nada formal, nada combinado, né? É um papo de amigos, né? de amigos, Que o nosso é isso aí. mestre está aqui na frente, ele que fala, sabe tudo de viagem, já andou pelo planeta. E é importante a gente dizer também que dentro do Grupo Elite nós temos... é importante a gente falar que nós estamos aqui nos estúdios da Play TV, nós estamos ao vivo aqui, daqui vai editado, e sábado de manhã, às 10 horas da manhã, né, Cauê? 10 horas, É editado sábado, e está na programa, Play TV e depois vai para outros canais também. E é importante a gente dizer também que o Cauê, nosso grande parceiro, está montando toda uma estratégia, todo um trabalho com arte, né? Elite Arte. Vocês vão ver muita coisa aí acontecer dentro da arte, porque a arte hoje enobrece as nossas vidas. Isso aí, quer dizer, a Elite é cheia de coisa, né, gente? Você vê, é Elite Golf, é Elite Arte, é Elite Pet, é Pod Tour, são as viagens. Aliás, né, carro-chefe da Elite são as viagens. Então, a gente quer falar bastante no Pod Tour sobre viagem, sobre aviação, sobre destinos, hotelaria. E o nosso convidado, né, José Luiz? Sim, nosso grande mestre aqui, Jean-Philippe Perol. É um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Vamos falar muito de viagens, de aéreo, de terrestre, de barcos e vamos embora. Tem muita coisa para a gente falar, né? É um grande prazer tê-lo conosco. Prazer para mim, hein? Muito obrigado e bonsoir. É um grande... Jean, a gente está aqui conectado, a gente está aqui falando, porque o sonho de todo mundo hoje é viajar, pôr o pé na estrada, entrar no barco e navegar e voar, né? Eu amo voar, né? Eu adoro voar. E aí a gente quer que você fale um pouquinho dessa sua história. Você é francês, não é isso? Você nasceu na França? Não, sou francês. Na verdade, não nasci na França, eu nasci na Tunísia, mas de uma família francesa. Sim. E a família da minha mãe já estava na Tunísia há bastante tempo, mas a família do meu pai chegou depois. Que na época era um protetorado francês. Então tinha muitos franceses lá, como em outros países da África. Mas eu fiquei pouco tempo, fui embora com 3 meses. Aí fui
peguei o primeiro avião com 3 meses de idade. Uau, que legal. Eu tive o prazer de ir para Tunis, na Tunísia. Fui lá naquele Gran Bazar, tipo o Gran Bazar que tem em Tunis, né? Exato. Andei bastante por Tunis, gostei de lá. Não, é uma cidade interessante, porque especialmente na época era bastante cosmopolita, tinha muitos estrangeiros, tinha uma tradição de muita abertura. Sim. E tinha gente, muitos italianos, tinha mais italianos que franceses, na verdade. Sim. E tinha muita gente vindo da Turquia, da Armênia, de Malta. A Ilha de Malta. Já era uma experiência bem internacional. A Ilha de Malta, né? Interessante a Ilha de Malta. Uma boa gastronomia. Mas vamos falar hoje, a gente estava falando bastante de França, a gente estava até comentando sobre a Torre Eiffel, né? É o Gustavo Eiffel? Gustavo Eiffel, foi o engenheiro que imaginou a torre. Sim. E que apresentou o projeto para a Exposição Universal de 1989. Sim. Ele ganhou o projeto e construiu a torre, que devia ser demolida depois da exposição. Sim. Só que a cidade não conseguiu pagar tudo que podia pagar, aí deu para ele, para compensar, a concessão da torre durante uns 30 anos. E aí ele começou a explorar a torre para turismo. Sim. E aí a torre ficou, e depois ninguém mais falou de destruir a torre, especialmente que como tinha uns equipamentos de rádio lá em cima, ela tinha um interesse militar e um interesse também para jornalista. Então no final a torre acabou e até hoje fica aqui. É um marco, né? Ali quem ficou, um ícone, né? Ficou o principal ícone da cidade, e inclusive da França também. Sim. Fila, né? Agora está bem organizado. Como todas as experiências turísticas hoje em dia, você tem que marcar um horário para justamente ter certeza de poder subir sem fazer muita fila. E tem muitas coisas para ver, porque tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Tem visitas especiais. Você pode até visitar o maquinário, por exemplo, que está lá embaixo, que é bem especial. Sendo que uma parte do maquinário está lá desde 1889, ainda funcionando. Né? E aí eu tô tentando lembrar o nome do chefe do Plaza Athénée, o chefe que era o mais estrelado. O Ducasse. Alain Ducasse. Que tinha também tem um restaurante lá, né? Não, ele saiu. Agora é outro chefe, no Jules Verne. Mas o restaurante continua um grande restaurante. Sim. Inclusive, se você quer fazer a reserva para o ano que vem, é bom fazer a reserva agora. Mas tivemos o prazer e a honra lá no Plaza Athénée de estar com o Alain Ducasse algumas vezes. E eu ganhei uns champanhes dele, eu sempre comento, né? Ganhei 4 garrafas de champanhe da Puxa! E aí eu guardei elas, estavam guardadas tanto tempo, até um dia que começamos. E eu devia ter guardado pelo menos a garrafa, né? Sim. Mas eu achei a foto, eu tenho foto. Bonita, né? E aí eu sei que ele tinha um outro restaurante também lá, que era um bem pequenininho, nós subimos, era uma escadinha, tinha acho que 2, 3 mesas, pequenininho. Sim, tinha tem um bistrô, mas não, esse aqui é no Jules Verne, tem uma parte do Jules Verne um pouco, tipo na cozinha, sabe? Aquele chefe que faz uma mesa especial para convidados super especiais. Mas tem na Torre Eiffel, no primeiro andar, tem um outro restaurante mais popular, digamos, mais popular. Com preço bem mais acessível. E onde não precisa fazer reserva com tanta antecedência. Mas tive o prazer de 2 vezes de almoçar lá dentro da cozinha do Plaza com o Alain Ducasse, aquele time dele. No Plaza, não na Torre Eiffel. Que cozinha maravilhosa. É um homem que realmente tive muita visão para a gastronomia internacional. Ele é o chefe do mundo que tem o maior número de estrelas. Porque ele tem muitos restaurantes em Tóquio, em Paris, em Mônaco. Londres foi maravilhoso. E muitos deles têm estrela. Ele é o chefe mais estrelado do mundo. Sim, eu estive no Park Lane, lá em Londres, e aí a mesa ficou uma mesa redonda toda de neon, assim, em volta. E impecável, né? Ele é impecável, né? Isso tudo é super bem feito, ele é muito exigente. Quando eu morava em Nova York, eu encontrava muito com ele, que ele tem um restaurante, ele chama Benoît, que é um bistrô, mas um bistrô de qualidade excepcional. Mas o francês, a gastronomia francesa tem aquele glamour, tem uma coisa especial. Você falou na gastronomia francesa, todo mundo já fala...
Não tem erro, né? Não tem erro. É chique, né? Diga, a França tem especialmente a chance de ser um país onde tem produtos de grande qualidade e muito diversos. Sim. Não é o único país que tem isso, a Itália também tem, o Marrocos, a China, mas a França é um dos países que tem realmente produto de grande qualidade a nível do próprio produto, que para cozinhar, na verdade, o fundamental é o produto. Claro, claro. E aí os chefes têm muita técnica. A gente vê aqui também que a escola francesa de gastronomia se caracteriza também pelo fato de ter uma excelente técnica. Mas é muito bom. Hoje você comanda, você tem uma empresa que você comanda alguns eventos, algumas viagens. Como é que funciona o seu trabalho, né? Conta pra gente primeiro, né, antes de entrar no trabalho, quem é o Perol? Como é que você chegou, né? Essa parte, o que te levou, né, ao turismo, às viagens? Bom, o turismo, eu acho, especialmente da minha geração, foi completamente por acaso, sabe? Porque eu acabei a faculdade e eu tinha depois que ir fazer o serviço militar. No Brasil, como adido comercial da embaixada, valia como serviço militar na época. Sim. E como eu tinha 6 meses, eu não podia fechar um ano a mais na faculdade. Sim. Aí o que eu fiz? Eu procurei um estágio. E então eu entrei na Jetour, que era uma subsidiária da Air France, como assessor do presidente da época. Sim, mas era um estágio. Mas foi aí que eu comecei, então. E o presidente era um homem excepcional, com muita visão do futuro do turismo. Tanto é que ele pegou a Jetour, que era uma empresa pequena, com 30 mil... Ele fazia 30 mil passageiros quando ele chegou. Quando ele foi embora, tinha 400 mil. Uau. Então, com muita visão de desenvolvimento, de produtos novos. Então, foi assim que eu experimentei o turismo. Eu depois cheguei no Brasil e continuei um pouco na Jetour. Depois entrei na Air France. Eu fiquei na Air France. Air France, né? Vou cortar o Zé Luiz, ele vai ficar bravo comigo, que eu gosto de interromper, sabe? Air France, a gente remete àquelas companhias aéreas cheias de elegância de antigamente, né? Uniforme das aeromoças, das comissárias, aquela coisa super elegante. Sim, as viagens de avião eram um produto muito mais inacessível. Né? Como navio, né? Tem que ver que eu me lembro quando eu cheguei no Brasil nessa época, o preço de uma passagem São Paulo-Paris ou Rio-Paris e de volta, a mais barata era $1.250, que traduzida em dólar de hoje daria uns 5 mil mais ou menos, né, para pegar o mesmo valor. Então seria 4 vezes mais caro na época do que hoje. Quer dizer, então uma viagem era alguma coisa muito mais difícil, há muito menos pessoas. A Air France tinha 3 aviões por semana. Hoje em dia tem 28, eu acho. E o preço da passagem, você acha passagem a $900. Então, realmente, a gente está com um pouco de saudade daquele lado de glamour, etc. Mas a gente tem que ver que a contrapartida é que a viagem é hoje em dia alguma coisa que praticamente qualquer cidadão brasileiro pode pensar um dia fazer uma viagem de avião internacional. Se programa para isso. Essa é uma diferença muito grande quando a gente se lembra, não sei o que na Varig, a gente podia ter realmente ele servir o filé mignon, você podia fazer uma fatia e pedir bem passado ou mal passado. É verdade, mas você pagava a passagem na econômica mais barata, $4.000, $5.000. É verdade. Porque antigamente tinha ainda tem algumas companhias que tem a primeira classe executiva e depois a econômica. Muitas tiraram a primeira e fizeram uma executiva de um padrão um pouquinho melhor, mas virou uma executiva. Então fica um pouco mais acessível e você e de repente deixa de voar vazio a primeira classe, né? Então é toda uma logística que facilita, né? E aí com isso você consegue diminuir o preço da passagem, né? Exato. E os aviões são mais cheios também. Você vê hoje em dia as companhias aéreas trabalham com coeficiente de ocupação superior a 90%. Na época a gente considerava normal fazer 60%, 62% de ocupação. Então tinha mais espaço no avião. Hoje é bem apertadinho às vezes, né? Mas tudo tem preço.
Mas aí a gente... chegar em Paris. E a gente, já que a gente está falando da aviação, antes que a Solange fale, Eu gosto de falar. a gente quer falar do Concorde, né? Ah, que você Concorde. como Air France, já que a gente está aqui na Air France, conta um pouquinho da sua história no Concorde, porque deve ser o máximo ter voado no Concorde, deve ser... Não, eu tive a chance realmente de trabalhar na Air France no Rio de Janeiro, na época que justamente a gente começou a fazer as pesquisas de mercado do Concorde e depois, inclusive, de voar, mas eu fiz a pesquisa de mercado do Brasil, depois eu fiz também da do Venezuela. Sim. E são dois dos voos do Concorde que foram abertos, viraram comerciais. O voo do Rio era 5h50 para ir para Paris, com escala em Dakar, infelizmente. 5h50. Você saía de Paris a 1h da tarde, chegava às 3 com um fuso no Rio de Janeiro. Mas com escala em Dakar. Vamos falar ali, lá dentro de velocímetro, estou brincando de velocímetro, mas quanto de velocidade você lembra? Quanto? 2100. Era Mach 2,01,02. Vamos dizer, a velocidade do som... Não, é 2 vezes quebradinha a velocidade do som. Tanto é que no avião tinha um painel onde você podia ver a velocidade. Sim. Voando de verdade. Voando de verdade. Porque eu voei no Falcon 8X, que é o 3 turbinas, que ele... que ele voa acima do teto comercial, né? Numa área que não tem turbulência, é tudo mais tranquilo. Mas eu sei que a gente voa a 1.200 quilômetros, já era uma coisa, né? Porque o normal é 800, 900, 800. Né? 900. Antigamente os aviões iam um pouco mais rápido, era 900, 950, 990, o 747 SP, mas não passava de 1.000. Hoje em dia, os aviões voam um pouco mais lentamente para poupar combustível. A combustível então, hoje também em dia, 850... E também o tráfego aéreo, também isso aí influi ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, é basicamente para gastar um pouco menos de combustível, que o combustível é bem mais caro. Mas o Concorde no Brasil foi muito importante para a Air France. Mostrou o pioneirismo da empresa. Foi uma pena. Ele abriu em 76 e acabou em 84. Pouco tempo, né? Ficou pouco tempo. O problema do Concorde é que, primeiro, era muito caro, porque era o preço da primeira classe. E tinha ele era muito interessante de Paris para Rio. Que 1h da tarde, 3 horas, era muito agradável. Agora, do Rio para Paris, a vantagem não era tão grande, porque era um avião pequeno. Então, ele saía às 7h da noite do Rio de Janeiro, chegava em Paris às 7 da manhã, mas você não tinha dormido, porque era uma cadeira normal e não muito larga. Então, você chegava meio moído. Então, os passageiros preferiam, muitas pessoas preferiam, na volta, pegar a primeira classe e dormir deitado do que viajar no Concorde. Tanto é que tinha 65% de ocupação de Paris para São Paulo e só 45% do Rio para Paris. Era mais uma aventura, né? Mais uma aventura. Muitas pessoas queriam tomar para aproveitar a aventura, uma experiência que poucas pessoas fizeram. E além disso, eu acho alguma coisa interessante, porque uma experiência que eu e muitas pessoas tiveram a chance de ter, que nossos filhos provavelmente não vão ter. Sim, não tem muitas coisas em termos de tecnologia que você vai dizer para seu filho, olha, você não vai conseguir. Voo comercial supersônico é muito pouco provável, pelo menos nos próximos 20 anos não vai ter. Até para ele sincronizar com a quantidade de voos que a gente tem no planeta, eu acho que isso também atrapalha um pouquinho, né? Essa sincronismo. Não, o que tem é que para desenhar um avião disso, que precisa de uma tecnologia completamente nova, precisa de muito tempo. E o número de passageiros, o custo hoje em dia com o custo do combustível custaria muito caro. Porque basicamente a gente não deve esquecer que ele parou de voar depois daquele acidente terrível, mas na verdade ele parou de voar porque em termos econômicos não perdia dinheiro. Se o Concorde não tivesse sido subvencionado pelos governos ingleses e franceses, não era inviável. Era inviável. Então hoje em dia é pouco provável que vai ter de novo um sucessor para o Concorde. Então, mas foi uma boa experiência para você, uma aventura que marcou, né?
Sim, não, foi marcante, porque tive toda a pesquisa. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar em cima, a gente teve a notícia que precisava fazer uma escala, a gente até tentou ver se podia parar no Recife. Sim. Fazer Paris, Recife, só que na verdade não dava com a certeza que precisava para fazer. Então, aí, no final foi Dakar. Porque a pista ele também não precisava de muita não, pista é que ele não longa, tinha, né? ele não tinha, sim, precisava, mas não, a pista tinha. O problema é que ele não podia fazer Paris-Recife com 100% de certeza. Entendi. Então no final foi Dakar, que Dakar não tinha problema. Sim. Tem que saber que o Concorde ele foi desenhado, concebido para fazer Paris-Nova York. Sim. Ou seja, 3 horas e meia. Para aqui, né? Então, as distâncias maiores, ele não estava conseguindo fazer. Nem Caracas, quando abrimos Caracas, por exemplo, a gente teve que fazer uma escala nos Açores. Ele fez 2 vezes direto. Sim. Porque era quase. Mas, é claro, você não pode fazer. E o consumo de combustível pela velocidade deve ser alto. Né? Sim, esse aqui ele tinha muito combustível, muito consumo de combustível. Muito bom, fala sobre. Não, bacana. É legal a gente saber assim, as histórias, né? Da aviação. Sim. Não, marcou realmente o pioneirismo. Quando saiu o Airbus 380, que não era pela velocidade, mas pelo tamanho, tive um pouco desse espírito de participar de uma aventura tecnológica. A gente não sabe se ele vai voltar a ter sucesso ou não, mas aparentemente não foi um sucesso comercial que se esperava. Né? Mas tive um pouco na época, inclusive na Air France, essa ideia de participar de uma aventura, sabe, tecnológica. Porque é uma aeronave muito grande, né? E não é sim, tem poucas rotas no mundo que aguentam 600 ou 700 passageiros de uma vez. Nós fizemos, o que nós fizemos? Dubai? São Paulo, nós somos Emirates. São Paulo, Dubai, pegamos o A380 para Bangkok. De lá, mas para voltar também. Ele é muito agradável como avião, muito silencioso. Mas ele está parado, é demais. A Emirates, por exemplo, tem muito, é a companhia que comprou mais. Mas hoje em dia, todas as companhias que compraram, colocaram ele de novo para voar, porque com o Covid atrasou muito a produção de avião. E quase todas as companhias, pelo menos aqueles que não venderam os A380, elas estão utilizando agora. Tanto é que o que você falou é real, porque nós recebemos uma matéria, porque Emirates, né, a assessoria sempre manda, tudo que acontece, sai, volta, e eles mandaram um comunicado que o A380 ia parar de voar. A gente falou, puxa, um avião maravilhoso, a gente voou nele. Mas é o que você falou, tinham 500, 600 pessoas dentro do avião, que nós encontramos um amigo que era lá de Alphaville, no solo, porque no avião a gente não vê ninguém. Porque tem 2 andares, ele disse, tem 2 andares. E aí eles mandaram que o A380 ia parar, e depois, realmente, na fase da pandemia, falaram que o A380 tinha retomado, inclusive, que ele já estava autorizado a vir para Guarulhos. Sim. Né? Porque fizeram aquela pista, né, A3, lá do A3, que eles aumentaram a rota e ele podia pousar aqui. E nós, para a gente voar com ele, a gente teve que ir até Dubai e sair só de lá para Bangkok. Uma delícia. E na volta, é muito legal. De Dubai para cá, nós viemos com o 777, né? Que que é um bom avião também. Bom avião. 2 turbinas. Viagem boa. Mas aí ele deu problema numa turbina perto da África, ele voltou, tentou voltar para Dubai, não conseguiu. E aí a gente parou em Jeddah, na Arábia Saudita. Mas só que para a gente sair do avião... Foi mais um país. Sim, foi mais uma... Né? Mas quando nós pousamos lá, a Arábia Saudita ainda não tinha essa abertura. Agora tem, né? Vai ter uma abertura bem grande a Arábia Saudita agora. Sim, não. Em termos de turismo, se a gente pensa nos destinos que vão explodir, que já estão explodindo, mas que vai crescer muito, a Arábia Saudita, sem dúvida, faz parte dessa lista. Eles têm com 2 projetos grandes, um de Alula, onde tem aquele... É tipo uma Petra, sabe? Petra na Jordânia, só que uma Petra 10 vezes maiores. Uau. E onde vai ter uma série de projetos de turismo cultural e de luxo. E tem uma outra área que vai ser toda a costa, com uma série de ilhas, onde eles estão construindo também hotéis maravilhosos. Então vai ser um destino de turismo com muito conteúdo. Hoje o turista que gosta, ou quem gosta mesmo de viajar, vai buscar coisas novas, vai buscar destinos novos, quer, né,
conhecer e sair da coisa comum. Apesar de que Paris, em alguns lugares assim, não tem jeito, né? A gente tem que ir lá. Não, eu quero tirar foto. Eu Você não conhece Paris? Não. Sério, não acredito. Verdade. Não Era para ela estar lá. É? Era para ela estar lá agora. Era pra Paris, mas tem gente que tá lá, né? Mas eu quero ir. Mas não, eu gosto muito do Plaza, eu gosto muito do Plaza Athénée. E o Le Maurice, quando está lotado, o Le Maurice lá em frente. Não, você tem gostos de luxo, como a gente fala em francês. Gente, né? Eu quero ser no Plaza Athénée. Eu quero ir para Paris, né? Não, e o arquiteto famoso lá do... nos bistrôs. O arquiteto famoso, hoje eu estou ruim de nome, né? O arquiteto famoso que faz toda a decoração do Le Maurice, o... Philippe Starck. Ah, o Philippe Starck, mas não sei se foi ele que fez o Maurice, foi? Ele fez algumas coisas no Le Maurice, não, umas cadeiras ele fez vários hotéis, inclusive ele fez um hotel que é o Braque, em Paris, que tem uma decoração interessante porque é muito parecido com o Rosewood aqui. Enfin, na verdade, o Rosewood é muito parecido com o Braque. Tá. Mas o Braque é um hotel novo, que pertence a uma cadeia de hotéis justamente um pouco diferente, chama Evoque. Que abriu agora mesmo um hotel em Veneza, por sinal, também. Hotéis bem interessantes. É o que a gente fala, né? Eu não fui a Paris, mas eu quero ir. É Solange em Paris, igual a Emily. Exato, Ir lá fazer minhas matérias, fazer umas matérias bem bacanas pra gente, pra trazer. Não, então, você estava falando que as pessoas procuram destinos novos, mas na verdade, mesmo um destino como Paris, que é um dos mais tradicionais destinos turísticos, na verdade se renova com coisas novas. Claro. Que seja hotéis, a gente estava falando do Braque, do Cheval Blanc, que abriu ano passado, tem lojas novas, tem restaurantes novos. Aquela região de Sacré-Cœur. Tem vários, tem museus também novos que abriram. A Fundação Louis Vuitton. Tem o Hotel de la Marine também, que é um museu extraordinário que fica na Praça de la Concorde, que abriu agora há pouco tempo. Tem a Chambre de Comércio com a coleção do Pinot, que pertence que é no centro de Paris também, que é muito interessante. Então, os destinos turísticos, eu acho que não tem só o fato de ser um destino novo, de ser um destino onde acontece coisas. Todo mundo quer ir, Lafayette, quem quer conhecer? Eu quero ir lá, entendeu? Tem a Lafayette e tem a Printemps, né? Tem vários, tem a Lafayette, tem o Le Printemps. A Printemps fez um acordo com a gente de 2 anos, um cartão de desconto, que eles não dão desconto para ninguém. E aí pusemos na revista Elite um cartão deles, e por 2 anos, ela tinha 10% de desconto. Tem a Samaritaine que reabriu também. Que era no mesmo prédio onde tem um Cheval Blanc, na verdade, antigamente era somente uma loja gigante, que era da Samaritaine. E uma parte voltou a ser um shopping e a outra parte virou hotel. Mas é um shopping bem interessante, completamente renovado, é um shopping de luxo, quando a Samaritaine era um shopping, na verdade, bem popular. E tem um outro shopping também que é interessante, o Bon Marché. Que fica na margem esquerda, na frente do Lutécia. No bairro, na Rive Gauche, que a gente chama. E ali naquela região também, Sacré-Cœur, eu ia falar da galeria, onde tem as lojas de arte, os artistas plásticos, ali perto da igreja, né? Lá em cima, naquela rua que desce... Sim, está cheio de artistas, de pintores, e aquela pracinha, Place du Tertre. Onde tem Montmartre é especial, tem uma... É porque o pessoal vai para Paris e quer andar na Champs-Élysées e Louvre. Tem que sair um pouquinho disso daí, né? E tem Mas os brasileiros são bem espalhados. No Quartier Latin, por exemplo, que a gente estava falando, tem muitos brasileiros também. Sim, né? Eles gostam também de ficar nessa região aí. Aquela parte em cima, depois do arco, né? Lá depois, no fim da Champs-Élysées, lá tem um La Défense, lá no fundo. Lá no fundo. É um lugar que eu também não tinha. Uma das vezes eu andei para lá que eu não... Falei, deixa eu conhecer essa região. Mas é bom conhecer, né? É um bairro. Na verdade, esse bairro La Défense fica fora de Paris, já é subúrbio. Já é, né? Subúrbio. É um dos poucos bairros de Paris onde foi autorizada a construção de prédios muito altos. Sim. Porque em Paris tem poucos lugares onde são autorizados. Sim. Então, um bar bem moderno, mais para negócio. De noite não tem muita animação, não. É melhor ir durante o dia. E tem aquele outro arco, que é um outro arco de triunfo, mais moderno. Sim. Mais alto, mas mais moderno.
Mas é bom. Bacana, né? A gente está falando Paris. Aí teve uma vez que eu, também de barco, a gente parou em Rouen, Le Havre, em Marseille. Marseille. Ah, Marseille. Você foi de TGV para Paris? Sim, é. Ah, sim, é. De Marseille, paramos lá. É. Também é bom. Mas Marseille também acontece muitas coisas em Marseille. Sim, Você viu, abriu um museu extraordinário que chama o MUSEM, Museu da Escultura do Mediterrâneo. Sim. Que é um museu bem interessante. Eles fizeram toda uma renovação do Porto. Sim. É uma cidade que tem muita personalidade, uma cidade muito antiga. Ela foi fundada pelos gregos acho que 5 ou 6 séculos antes do Cristo. E sempre tive uma cidade um pouco especial na França, sabe? Sim, a gente tem uma energia boa ali, diferente. Né? E a gente estava conversando, eu falei para ele, né? A música também é muito agradável, porque eu gosto muito de Edith Piaf, que a gente falou agora, que tem até um tributo a ela, que é muito bacana. Bom, tem coisa mais recente, Edith Piaf bem tradicional, porque ela morreu no início dos anos 60. Mas ela tinha uma voz realmente especial. A música é bonita. E ela tinha um jeito também, ela simbolizava muito o espírito de Paris, sabe? Ela tinha até ela falava com um sotaque parisiense bastante forte, sabe? É bem tradicional, mas é legal. Também uma mulher que tive uma vida muito sofrida, sabe? Porque tive uma infância difícil, tive uma vida sentimental, sempre deu tudo errado na vida dele. Então, mas ela tinha uma voz excepcional, especialmente que contrastava muito com o corpo dele, que era uma mulher bem franzinha, sabe? E tinha uma voz assim de arrancar o... É verdade. E a gente está tendo um musical aqui em São Paulo. Que é bem legal. Mas assim, não é só Paris, né? Você, no turismo, que é homem do mundo, né, O turismo tem que ser do mundo, porque se tem uma profissão onde a gente tem que ser aberto para outras culturas, para justamente o turismo, quer dizer, você não pode amar o turismo, amar viajar e ficar no lugar só. Eu acho que as pessoas que têm o espírito de turismo, justamente chegam no lugar, sempre quer que ver que tem um pouquinho mais longe. E coisas novas, outras viagens onde se encontra mais pessoas. Acho que o conceito do turista está mudando muito agora. Sabe? A gente estava um turista muito de olhar as coisas, a gente ia para um lugar, ficava olhando. Hoje em dia a gente quer ir para um lugar, a gente quer participar, encontrar, falar com os moradores, viver em Veneza igual uma pessoa de Veneza, ir para o Peru e encontrar o Peru, comer a cozinha do local. Essa aqui acho que é uma mudança muito grande que está acontecendo no turismo. Turismo de experiência. O turismo de experiência, de respeito para o lugar onde você vai. É muito mais participativo, de encontro. A gente gosta de encontrar pessoas, sabe? Foi muito bom. Eu estava em Israel, uma das vezes que nós fomos a Israel, aí nós fomos lá numa parte onde tinha muitas casas, aquela bairro tradicional, e aí convidaram a gente para almoçar, mas uma mesa tão farta, em 4 pessoas, tinha uma mesa para 10 pessoas, e ainda sobrava um monte de refrigerante, eles fazendo pão na hora. É bom participar, né? Conviver com o povo local, né? Sair exatamente. Hoje em dia, acho que é justamente alguma coisa que a gente tem que desenvolver, porque é importante para o turista, porque é uma maneira de ter uma experiência muito mais rica. É importante para o morador também, porque para ele é uma maneira de integrar mais o morador. Porque o turismo sempre tive um problema de relacionamento com as pessoas. Sabe? Você vê, não é uma profissão muito popular. A gente fala às vezes, os políticos não gostam de turismo. Não é que os políticos não gostam de turismo, é que na verdade o homem normal não gosta de turista. Ele acha que o turista vai chegar no lugar, vai ter sujeira na praia, a filha dele vai encontrar gente que não deveria, o filho dele vai começar a fazer besteira. Então a gente tem que trabalhar muito para valorizar justamente para os moradores, mostrar que o turismo é intercâmbio, que se tem mais turista, ele vai ter talvez um museu na cidade que ele não poderia ter com exatamente investimento em termos de infraestrutura, de cultura e também de empregos.
É interessante também, a gente vai falando de turismo, eu vou lembrando algumas coisas, mas também Vietnã, quando eu fui Vietnã, o pessoal falou, você tá louco, ali pós-guerra, achava que era pós-guerra, que estava tudo de ponta cabeça, mas que interessante, me surpreendi com o Vietnã. Sim. Andamos bastante em Vietnã, gostei demais, foi com a Hebe, que você conhece, a Hebe Piacon. Sim, claro, eu conheço ela, né? Gosto muito, nossa super amiga. É bacana. E na Europa também é mais fácil, né, o turismo, porque lá você tem os trens, não tem? Bom, a vantagem da Europa é que é tudo mais perto, Tudo mais quer dizer, se você pode ir para o exterior de Paris, em 1h30 você está em Bruxelas. Então, em 2 horas você está em Londres. Então é mais fácil. 2 horas é o tempo que você leva em São Paulo para ir de um lugar para o outro. Então, essa aqui é verdade que a Europa tem essa vantagem que é tudo mais perto. Sim. E também, como tem um fluxo de turistas muito grande, o avião também, mesmo para lugar mais distante, às vezes é mais barato. Você vê com a Ryanair ou todas as companhias aéreas de low cost, você consegue viajar a preços internacionais, a preço muito mais barato. Então, esse também é uma vantagem que tem. Mas aqui a gente tem outras vantagens. Tem muitas. E o Brasil para você, Perol? Como é que você vê o Brasil, né? O Brasil para o turismo? Para o turismo, para você que hoje mora aqui no Brasil. Bom, para mim é fundamental o Brasil, porque primeiro que quase toda a minha vida profissional, eu tive mais que a metade foi no Brasil. Seja na Air France, seja na Wagon-Lit também, que eu trabalhei bastante tempo na Carlson, Wagon-Lit, e seja no turismo francês. Então, para mim foi fundamental, porque inclusive quando eu viajei do Brasil para o exterior, eu fui trabalhar na França, por exemplo, trabalhar nos Estados Unidos, na Alemanha, a minha experiência brasileira que valeu. Eu fui nomeado, quando eu fui nomeado, eu fui o diretor executivo da Embratur da França, a mesma coisa que era a Maison de la France na época. Eu me lembro de 2 coisas divertidas. Uma, quando a ministra me nomeou, fiz um discurso para agradecer, falei que ela tinha muita coragem de nomear como diretor da Maison de la France uma pessoa que, na verdade, cujo sonho era de fazer a mesma coisa para o Brasil. E na época, no Brasil, quem era o presidente da Embratur era o Caio. Sim. Aí o Caio me ligou para me parabenizar. Falei, Caio, não me parabenize, porque, na verdade, o meu sonho é pegar o teu lugar. Seu sucessor. Nós estivemos com o Caio, né? Tava ele, o Senna, o Freixo, na frente do turismo, né? No evento de Portugal. Mas o Brasil, para mim, em termos profissional, em termos de vida, foi fundamental. Tem 2 filhos, um filho e uma filha que são brasileiros. O que eles falam? Sou brasileiro, sou francês. Não, eles são os dois. Europeu, né? Eu sempre aprendi para os dois, você é 100% francês e você é 100% brasileiro. Então, foi realmente para mim importante até hoje, quer dizer, na verdade, mesmo que eu não tenha passaporte brasileiro, mas eu me considero realmente bem brasileiro para muitas coisas. Além disso, eu tive a sorte de morar, eu morei em vários lugares do Brasil. Morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Manaus. Então, eu acho que eu tenho uma visão bem global do Brasil. Sim. Naquela região, na região do Amazonas, você tem um carinho especial por lá. O que você tem lá de raiz? Olha, eu já morei em uns 10 ou 12 cidades no mundo e realmente Manaus foi uma das cidades que mais me marcou. Bom, primeiro porque eu fui lá na época... Estamos nos anos 70, na época da Air France, a gente participava de um projeto fantástico, que era levar um Jumbo 747 para pousar no coração da Amazônia. Uau. Então, imagina, realmente, quando pousou o avião, me lembro, a gente choramos mesmo. De emoção. Era inacreditável de pensar que a gente ia conseguir fazer isso. Nossa. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Segunda coisa é que encontrei muita gente lá, o povo que morava lá, tinha muitos paulistas que iam lá para desenvolver o distrito industrial, em geral jovem, era o filho, era o irmão mais novo que ia lá. Eu tive até hoje, o pessoal que eu conheço em São Paulo, a maior parte são gente que eu conheci lá na Amazônia. Olha que interessante. Então foi importante. E além disso, é uma região maravilhosa, sabe? Uma região que chacoalha, assim, Sim. A gente fala de turismo transformador.
hoje em dia, mas eu acho que a Amazônia é uma região transformadora, que não pode, você não pode ficar indiferente ou não pode não mudar depois de ter viajado nesses interiores, nesses rios extraordinários, nessas matas. É uma região que realmente marca, eu acho. É o coração, né? Do Brasil mesmo. É uma região que é difícil, que é sofrido, que tem muita dificuldade para se desenvolver. Mas eu acho que em turismo tem muitas coisas para fazer lá. E para ajudar também, porque acho que o turismo, especialmente para as comunidades que são espalhadas, que seja a comunidade indígena, de quilombola, a comunidade de caboclo, o turismo pode trazer muita coisa, sabe? Em termos de encontro e mesmo em termos de renda. Então a gente tem que trabalhar nisso no turismo. Porque às vezes você vai para outros países e esquece do Brasil. Tem muita gente que conhece quase que o mundo todo, mas não conhece o país. Melhorou. Eu me lembro quando eu cheguei no Brasil nos anos 70, eu ficava surpreso de encontrar pessoas que eram capazes de me dizer que em Paris o bom lugar para tomar um cafezinho era aquele café de la Paix lá na entrada à esquerda. E você perguntava para ele, mas vou na Bahia semana que vem, o que você me aconselha em Salvador? Eu não sei, nunca fui para Salvador. Fui. Manaus nem falava, Belém, não sei. É bem então, isso. Mas mudou, a gente já encontra os brasileiros. Eu acho que essa época, a pandemia, eu acho que o pessoal ficou um pouco mais aqui. Aí sim. Acabou a pandemia favoreceu o turismo de carro, favoreceu o turismo de proximidade. Isso aqui foi mundial. Realmente, até hoje, na Europa, por exemplo, você vê que o turismo doméstico cresceu muito durante a crise. Sim. O nosso Brasil não. A gente falou isso até com o Maurício, né? O nosso Brasil tem as praias que são maravilhosas, são fantásticas. Sim. Né? E a pessoa quer ir para o Caribe, conhecer a praia, mas não vai para o Nordeste. Pôr um pé no mar, conhecer Maceió, Maragogi, tantos lugares, Lençóis, Maranhenses, tantos lugares realmente. Né? E as praias da Amazônia. As praias do Tapajós são... as praias do Rio Negro também, você tem praia subindo o Rio Negro, em Barcelos, Nova Airão, você tem praia maravilhosa. E o Tapajós, nossos barcos estão lá no Tapajós, são praias fantásticas, de areia branca, a água também, água, não é por nada que chama Alter do Chão de Caribe brasileiro. Exatamente, então, mas as pessoas, né, muita gente ainda culturalmente não tem isso, vou conhecer o Brasil, o Nordeste, conheço bastante coisa do nosso Brasil, graças a Deus, mas assim, a gente vê que as pessoas, às vezes, tá melhorando, mas não tem tanto interesse. Na hora da escolha, realmente, a escolha é sempre, quero sair, porque é chique você pegar o passaporte, né? Aí pegar o passaporte... sim, tem o... Então, tem coisa, bom, e às vezes também o avião é mais barato, para... Às vezes é mais barato ir para Paris que para Santarém. É verdade isso. Nós já passamos por isso. Eu já passei por isso. De valores, então, mas bom, é verdade que mais fluxo. Você tem as passagens mais baratas então a gente pode pensar que vai melhorar isso. Vamos fazer de tudo para isso. E o Brasil, a gente também vê, né, Perol, que quando eu perguntei para você sobre o Brasil, os países de fora, eles têm um olhar muito grande mesmo para o Brasil, porque o Brasil, ele demanda um turismo gigante, né? Você vê a gente falar sobre Dubai. Quantos brasileiros vão para Dubai? É gigantesco o número de brasileiros, por isso que Dubai investe tanto também, né? Em apresentar o turismo para o Brasil. E outras cidades que a gente sabe, né? Que tem esse olhar bem forte assim para o turismo brasileiro. Sim, Dubai é um sucesso em termos de crescimento turístico, né? O Brasil também tem um fluxo para fora, mas bom, são 5 milhões, mais ou menos 5 milhões de brasileiros, desculpa, mais aqueles que vão para a Argentina e tudo, o total é 9 milhões. 4 milhões para a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e uns 5 milhões para os Estados Unidos. É bastante, mas considerando o tamanho do país, ainda tem um potencial muito grande. Inclusive, os países que investem no turismo no Brasil, investem porque eles sabem que o potencial... o Brasil poderia ter 3 ou 4 vezes mais passageiros do que tem hoje para fora. Nós fomos, né, Zé Luiz? Nós fomos em... O Zé Luiz é do turismo e eu gosto de falar, você reparou, né? Nós fomos na apresentação do turismo de Belize. Sim. A gente nem conhecia Belize. É mergulho. Lá é mergulho. A gente nunca tinha ouvido falar em Belize. E você conhece o Fabiano? Não, eu conheço Belize, mas não conheço o Fabiano. Belize! Olha, alguém conhece
Eu já fui. Mas é Eu fui quando era estudante. Olha! Pedindo carona. Fui de Nova York até Belize. Olha que legal. Olha que legal. Então, Do ladinho da Guatemala ali, Era Honduras Britânico, se chamava. tanto que a gente conversou com o Rafael. Na verdade, é muito pertinho de Cancún. de Cancún. Você desce, você vai para Tulum, depois você desce, você acaba em Cidade de Chetumal, você está lá na... depois de Cidade de Chetumal já é Belize. Sim. E sim, a gente foi encantado mesmo com o turismo, né? Com a natividade, com a fauna, é uma coisa assim, realmente espetacular, é um lugar... Eu acho que o mais interessante lá é mergulho, não? Porque eles estão perto daquele buraco lá, Isso, exatamente. que é um dos... Exatamente. E a intenção deles é agora, trouxe para o Brasil, para São Paulo, né? Para fazer essa divulgação para as pessoas conhecerem. E vai de Copa, para no Panamá, do Panamá vai para lá, né? Para Belize, Belize, aí estávamos conhecendo o Rafa, que hoje está à frente da Copper Lines, né? Que está dirigindo lá, então é bem legal. E a gente tem aprendido tanta coisa bacana, né? Tanto turismo diferenciado, é muito legal. A gente vê né? Encantador. cada vez mais, né, como você mesmo estava falando, descoberta de alguns lugares que nem eu citei Vietnã, mas Israel, o pessoal também, né, pouca gente, né? Quando a primeira vez que eu fui para Israel, o pessoal se surpreendia, pô, Israel é longe, o que tem lá? O pessoal acha também que quando vai a Israel é só uma coisa religiosa, né? E não, tem tanta coisa interessante em Israel, né? E quantos outros países, né, que a gente nem imaginava, que nem a gente teve que parar, foi forçado lá em Jeddah, e aí o pessoal foi, pô, mas não tem nada, o que tem aqui? A gente ficou até meio preocupado, mas depois você começa a estudar, tem tanta coisa interessante lá, né? São países um pouco mais difíceis, assim, né? Aí é cultura, né? Cultura diferenciada. Mas a gente, é aquilo que você falou, a gente está descobrindo outros lugares, é interessante, que já viajou muito, quer ir para novos lugares, né? Novos lugares ou coisas novas em lugar que não... os lugares realmente têm que se diversificar, se adaptar. O turismo não, como a gente estava comentando, o turismo não quer a mesma coisa. Você vê a gastronomia, por exemplo, pegou uma importância realmente gigantesca hoje em dia. O Peru, por exemplo, que não sei, eu fui no Peru há muito tempo, nunca tive a impressão antigamente que a gastronomia era alguma coisa importante. Hoje em dia o Peru é uma referência em termos de... com o Gaston, tudo que ele fez. O Peru virou uma referência culinária e as pessoas vão lá também para esse lado. Então, essa é uma coisa que cresceu muito. Hoje, a gente também... O turismo de vinho, o enoturismo, também cresceu uma barbaridade. Muito. A Mendoza, aqui na Argentina, a Uruguai, Uruguai também tem bons vinhos, fomos umas vinícolas. Exato. O azeite também. Bom, e o Brasil, não deve esquecer, o Brasil tem mais de 1 milhão de enoturistas que vão nos vinhedos agora tradicionais do Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e mesmo São Paulo, quer dizer. Nós temos, né, lá onde é a vinícola Góes, que é aqui pertinho. A Gaspari, que fica na fronteira com Minas. Espírito Santo. Nossa amiga lá a gente tem a La Grande Beleza. La Grande Beleza, que vinho. Que é maravilhosa, né? Maravilhoso vinho, champanhe dele. Então, hoje em dia, isso aqui é importante. Hoje em dia, você vê que mesmo na Europa, nos vinhedos, ou na França, os vinhedos mais tradicionais, esse lado de enoturista fica muito importante também para os produtores de vinho. E todos eles estão investindo para receber clientes, para vender na propriedade. Então, isso aqui virou uma coisa bem importante também. Até a cultura do brasileiro de tomar vinho, né? A coisa aflorou bastante, né? Nós fizemos a convite do governo, nós fizemos a enogastronomia portuguesa, andamos por vários lugares harmonizando o vinho com cada região da comida. Prato, foi muito interessante. O Portugal também está fazendo coisas muito boas em termos de enoturismo no Douro, lá do Vale do Douro. Ficamos hospedados no Vale do Douro, um vinho maravilhoso, mas eles não tinham uma condição de produção grande, e aí era só uma coisa limitada a local, mas vinho do padrão dos grandes vinhos, né? Não, e também tem a emoção, porque na verdade você toma um vinho lá no produtor, conversando com o proprietário, etc. É uma experiência que mesmo se o vinho não é um top, a experiência ela vale também. Mas você na varanda dali do local, da vinícola,
E olhando para o Douro e tomando vinho local não tem preço. O vinho tem muito mais valor. Tem muito mais valor porque ele está carregado de emoção. E muitas vezes, quando você viaja, a emoção é super importante, porque ela vai te dar uma visão completamente diferente do local que você está. Fizemos também em Israel algumas vinícolas também interessantes. Eu não imaginava de vinícola em Israel. Bons vinhos. E fizemos também a região do Minho, do vinho verde lá em Portugal. Sim, com várias que é um vinho diferente, um vinho verde, jovem, bem interessante. Vinho jovem. Também fala. Não, e você faz hoje eventos que são ligados a... Sim, eu faço todo ano eu faço um evento chamado Invino, que eu não fiz durante a pandemia, mas que vamos fazer de novo o ano que vem. É um evento onde a gente coloca frente a frente produtor de vinhos e agentes de viagem e operadoras. Porque observamos, como a gente acabou de falar, que o enoturismo está crescendo muito. E que muitos agentes de viagem ainda não têm um conhecimento muito grande do que é o vinho, quando tem que ir lá, o que tem que fazer, como preparar uma viagem para um cliente. Então a gente faz um dia onde tem uma mistura de palestras, de experiência gastronômica com harmonização e de encontros B2B entre gente que vende produto de enoturismo e os agentes de viagem. Porque para os agentes, tudo o que a gente estava falando em termos de evolução do cliente, que quer coisas com mais conteúdo, ele cria um problema, que tem que poder responder ao pedido dele. Eu vou para tal lugar, o que você tem de cultural para me oferecer em Bangkok, eu sei o que, não sei. O que tem lá? Então a gente, nós, porque eu fui agente de viagem há muito tempo, ainda me considero de uma certa forma agente de viagem, a gente tem que poder responder para o cliente, ou pelo menos saber onde que eu vou achar o material para poder responder ao pedido do meu cliente. Porque se eu não fazer isso, ele vai comprar na Expedia ou na não sei aonde. A diferença vai ser justamente esse valor agregado que eu vou pôr, mas eu tenho que poder responder. Claro. E não é fácil, porque um vai pedir sobre o vinho, o outro vai pedir sobre a exposição, o terceiro vai pedir sobre... grifes de roupas. Então, tem que ter uma cultura geral bastante grande para poder responder e explicar, às vezes, o porquê que esse lugar tem uma emoção específica. Se você vai, às vezes, num local, se você só veja a parte arquitetural, você vai ver em Jerusalém o Muro das Lamentações, em si, sabe, não tem... O que faz que você vai chorar lá? É toda a história que vai junto. Se você não conhece essa história... é só um muro. Eu fui em Troia, eu me lembro em Troia, eu chorei. Por quê? Por causa do Achilles, da Helena, do Hector, tudo isso. Senão, em si, é uma coisa igual a outra. Né? E aí você falou do Muro das Lamentações, depois do outro lado tem os bares, aquela noite de Jerusalém, que também né? Você pode aproveitar, você vai rezar, depois você vai brindar. Porque brindar faz parte, né? Você encontra as pessoas, tá? Sabe? A gente estava falando dessa vontade hoje em dia de sentir um pouco como que as pessoas vivem, de poder falar com as pessoas, encontrar com elas. O morador, ele faz parte do sucesso da experiência turística. Sim. Como a gente, continuando um pouquinho em Israel, Tel Aviv, a noite Tel Aviv, os restaurantes, o que acontece. Bem animado, parece o Rio de Janeiro um pouco. Parece o Rio de Janeiro. Tem um lado carioca aí. E é isso que eu falo, às vezes a pessoa fala de Israel, só pensa que você vai lá nas ruínas, naquelas coisas, e vai só no Muro das Lamentações. Não, tem tanta coisa boa, e isso é importante, né? Inclusive o vinho e outras coisas mais. E, a família é envolvida também com turismo? É só você? Bom, minha esposa sim, porque ela é a diretora do turismo francês para a América Latina. Então ela é completamente envolvida em turismo, inclusive ela trabalhou antes na Capa Amazon e ela trabalhou também no Canadá como diretor do turismo francês e trabalhou numa operadora de turismo do Canadá. Então ela está completamente envolvida em turismo, com uma experiência bastante grande do turismo particular, setor privado e setor público. Né?
Agora não, meu filho trabalha o meu filho mais velho, ele mora em Paris, ele trabalha numa agência de publicidade. Ele é franco-brasileiro, mas ele trabalha numa agência de publicidade como diretor criativo. Mas ele trabalhou aqui, no início do Covid ele foi morar lá. Tá. Então, a família... Senão, não, meu pai era diplomata, então foi uma boa abertura para a viagem, pelo menos. Sim, sem dúvida. Então, ajudou o fato de ter morado em vários países e falar mais de idiomas. Isso aqui também, eu acho, ajuda muito para turismo. Claro. E meu pai também, na verdade, ele foi diplomata, mas ele foi também 15 anos o presidente mundial da Air France. Tá. Nos anos 70 até 82. Uau. Aí depois ele voltou a ser embaixador. Sim. Que legal. O glamour dessa época, né? Quando a gente fala de aviação, o que você falou? Antigamente, quem voava, né? Olha, eu vou viajar, eu vou voar. Você era uma classe diferenciada, né? Porque ela não tinha... tinha pouca gente. Você entrava, especialmente na business da época, você conhecia as pessoas, era só gente conhecida, fulano, cicrano, beltrano. E aí você tinha que ir numa elegância, né? Hoje o pessoal vai de short, de chinelo, se bobear tá de chinelo dentro do avião. E tem companhia aérea que não dá nada nem para você comer, né? Não, tem tudo. Não, Com Covid, especialmente com Covid, aproveitaram, não tinha nada. Já corta, só água. Engorda, toma água, né? Para chegar mais tranquilo. E por falar em brindar, daqui a pouco o Cauê vai nos oferecer uma bebida aqui, um espumante. É o do nosso amigo Paulo, né, Zé Luiz? Ele é de Jundiaí, mas é um espumante muito gostoso. Eu sou muito fã. Esse aqui eu não sei, vou falar depois. Vamos falar se é verdade. Gosto, né? Como eu não sou a expert, eu gosto, que é meio mais docinho. Mas não precisa ser expert, sabe, para ter opinião. Isso aqui é uma coisa que eu, às vezes, até os franceses são muito responsáveis disso, sabe? Deram muita frescura no fato. Esse vinho é bom, não é bom, como você não sabe que 96 é melhor que 95, que esse aqui você tem sem complexo quando você bebe, sabe? O importante, um bom vinho é aquele que você gosta. Que gosta. Sim. Você gostou, é bom. E a companhia também é importante. É a companhia, mas eu acho que a gente tem que justamente ter essa descontração, essa liberdade. Vinho é amizade, vinho é intercâmbio. Esse aqui que é importante. O resto, tudo bem, se você sabe depois, isso aqui, aquilo. Mas o importante é passar um bom momento, sabe? Ter um intercâmbio com gente que você gosta, anima um papo, o próprio vinho é um assunto que vai ser conversado. Sim. Você vai provar uma garrafa disso, depois uma garrafa daquilo. E brindar a vida, né? E todo mundo tem que participar, não tem esse negócio de, não, você é expert. Não, ninguém é expert. Para saber se é bom, para saber o que você gosta, você não precisa de mim, nem nenhum expert. Eu falo isso, eu gosto, gente, eu gosto. Pronto, né? Gostou. A gente gosta do bruto, gosta do seco, eu gosto, eu acho bacana. E isso é uma coisa que a gente tem que... obrigado. Vamos mostrar aqui, e daqui a pouco... Não chacoalha a garrafa, porque senão quando vai abrir pode matar uma alguém. Tem gente que ficaram cegos pegando um... perigoso. Aqui, ó, Paul Lorraine, é do querido amigo Paul Lorraine. Lorraine é uma região da França. Uma região do leste da França. É um parceiro nosso. Não deixa faltar, porque ele sabe que nós somos... Cuidado com quando você abre. Não tem um facão aqui, não? Tem não. Agradecer ao Você sabe que eu já fiz, porque sabe que na França eles fazem esse negócio de abrir com uma espada. Com sabre, né? Com sabre. Eu já fiz com facão. E deu o certo? contessado, que a gente chama em Manaus. E deu certo. Gente que fez e Não, deu você certo, faz, né? você bate um pouquinho, tapa, e tac. Aí já sai. Tem que acertar, E tem que Mas cuidar. ele quer mirar em mim, eu acho que isso não tá certo. Não. Você mira pra lá. Vai mirar em mim. Não, mas se ele segura, não tem problema. Todo evento. Bom, todo isso é o evento, barulho bom. Santé. todo Não, peraí. evento- Primeiro só vamos... depois, Santé depois de beber. Todo É evento verdade. da Elite, a Vou pôr Paulo aqui. Lorraine está presente, ele é um querido parceiro, um querido amigo, nós gostamos de verdade. Onde é a vinícola dele? Jundiaí. Ah, é Jundiaí, Jundiaí. é paulista. É paulista. É de Só um Jundiaí. pouquinho, que eu tenho que dirigir e tentar chegar em casa. Ele é muito... Tá bom. Dans les vignes, mas deve ter 12 ou 13 Mas graus, é igual bom, os outros. É gostoso. Eu gosto. Eu gosto. Pronto. E agora...
Primeiro nós vamos aqui, mas antes da gente brindar, tem o acompanhamento, porque aqui a gente faz a degustação do espumante com alguma coisa, né? Uma sim. surpresa, uma surpresa. Em sua homenagem, o Cauê. Tudo é o Cauê. É o Cauê, Chama o Cauê, a produção. Chama o Cauê. Tudo é o Cauê. Eu fiz pra você um pão de mel divino. Meu Deus do céu, com a minha foto em Perol cima. Wine, ó. Perol Olha, Wine. meu Deus do céu. Tô vendo. Esse aqui é... Ah, peraí, eu quero uma foto. Eu quero uma foto. Vai ter foto. É personalizado. Aqui, esse é seu, é tudo personalizado. Esse é seu. É tudo seu. Ah, não, mas peraí, eu não vou comer sozinho aí. Nós vamos ganhar, ele vai Ele trazer pra sempre gente. traz pra nós. Olha lá, nós vamos comer. Não, mas tem que ter pra todo mundo, senão não como. Sozinho. Ah, gente, mas é chique. Olha. Olha que elegante. Ó, e ele colocou Perol Wine. Perol Wine, chiquérrimo. Tá vendo? Tem que levar pra esposa. Nosso podcast Claro, não é vou levar, chique. mas minha esposa vai adorar. Nosso podcast é chique, viu, Perol? Obrigado, Chiquérrimo. obrigado. Faz de conta que a gente tá em Paris, tá? Exato. Faz de conta que a gente tá em Paris. Ah, em Paris eu nunca vou conseguir isso. Isso aqui só no Brasil para ter esse tipo de... Pode ter uma foto aí? Pode, a gente vai fazer. Peraí, vamos ver o que tem dentro, então. Depois a Peraí. gente vai brindar, vamos brindar. Vamos brindar. É muito bom. Meu muito Deus gostoso. do céu. É uma delícia. E duplo? É pra você comer assim, já direto. Ah, Porque já tem direto, Tâmara, tipo- tâmara com vinho. Ah, bom. É muito gostoso. Tá bom. Aí você come assim. Abre aí, tem que... Abre aí. Muito gostoso. Você gosta do nosso podcast? Ele é um podcast diferente. Tá bem Descontraído, Normal, descontraído. Descontraído, Pronto, né? aí. Aí a gente recebe Pronto. os amigos. Olha lá. Então, vamos o quê? Ah, tirar foto Santé. dele e brindar depois? Solange. Mão do coração. Pronto, merci, Aí. monsieur. Vamos brindar Santé. só em Paris. Santé. 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 Vocês não bebem, não? Vai. A gente vai beber. Não, isso aqui ficar, sabe? Não dá para ficar Não, bebendo e é com alguém perfumado. olhando. Não, e é gostoso pra É caramba. muito esse. perfumado. Ele eu é gosto. bem, ele é docinho e Eu super gosto. leve. Mas Não o é teor bom? alcoólico dele é menor. É bem Ele é gostoso. para eventos, assim, uma coisa. Eu sou do Brute, Mas ele, mas Geladinho, ele é gostoso. ele tem quantos graus? É muito... esse ele é bem levinho. Acho que ele tem menos que. Ah, Isso aqui é demais. ele não vai provar. Vai, o Samuel Pega uma- também vai Samuel. provar, vai provar. Não está escrito quanto que tem. Ele- Então está escrito muito Onde está? Tem pequeno. algum lugar que ele tem uma. Mas deve ser bem baixo, deve ser Ele 6 é- graus. ele é uma bem das baixo. dez. Eu falo Ele é que bem ele é baixo. bem levinho, você viu? O teor dele? Não é exatamente um espumante, na verdade, é uma bebida alcoólica. Ele não se chama de espumante. Ah, Interessante isso, não conhecia não. mas é gostoso. E Você ele vê, é- tá em casa, né? Olha que 2,5. baixinho, tá vendo? É mais parecido com cidra, com a cerveja levinho. É levinho. É gostoso. Por isso que eu falei, pode tomar. E vai ser gostoso com esse pão de mel. Vai ser uma delícia. Não, dá pro Samuel, entendeu? E vai ser gostoso, ó. Vai harmonizar bem. Ele vai dizer que você vai harmonizar bem, né? Posso pôr mais um pouquinho? Bem fraquinho. E daí, como está bem fraquinho, eu posso beber mais. Já. Pode. Lorraine se A chama. gente vai mandar pra ele brindar com a esposa dele. Mas a receita dele ele achou aonde? Cauê? Ele inventou, Ele é um, cara. ele é um isso? estudioso. O Cauê? Ele é um o Cauê estudioso, ele ele já usa- faz. Ele faz. Aí ele vê a faz sua personalizado. personalidade, o que você gosta. Não, a pergunta E é, ele adiciona. Ah, você diz essa bebida, essa bebida. como que ele criou? Porque foi criado, isso aqui não é, Foi não é criado, espumante. é dele, exatamente. Ah, é do o- Paulo. É mais Paulo, sabe nosso o quê? amigo. Mais Uma parecido criação com dele. cidra. É. E de uva? É. De uva. É interessante, uma história Olha, bacana. vamos pedir, Paulo, você viu, ele gostou, nós gostamos. Depois você vem aqui explicar para nós como é a produção, né, Perol? Né, do Paul Lorraine, que eu sou fã, divulgo para todo mundo, todos os eventos da Elite, nós brindamos com o Paul Lorraine. Não, é interessante, mas eu acho que não deveria chamar ele de espumante, É, deveria ter outro chama- nome, o que que tá porque justamente escrito para ali? mostrar que é alguma coisa completamente diferente. Sim, sim, É. verdade. É verdade, eu vou perguntar para a Adriana do que eu devo chamar. É Lorraine. A pronúncia é Lorraine. 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 É uma província Paul que fica, Lorraine. que fica na direção da Alemanha, no meio. Tá. Tanto é que foi uma... Essa vou pegar província só um foi pedaço. anexada pela Alemanha de 1870 a 1918. Muito bom. Gostoso, né? La Lorraine. Muito bom. E esse chocolate, ele usa chocolate belga.
Ele não usa açúcar, né, né Cauê? Não tem açúcar, só tem açúcar mascavo. Ah, sim, que eu gosto de mascavo. E Não, parabéns, o recheio não tem açúcar. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Mas hoje, a gente falando... Ao vivo ainda? Somos ao vivo ainda? Estamos ao Tá vivo. bom. Estamos ao vivo. Ao vivo. Todo mundo vai ver a gente comendo. E é bom isso, entendeu? Porque o elitizado, é o que a gente sempre fala, né? O podcast da Elite, o elitizados, o Pod Tour, é para trazer uma aproximação, né, Perol? Para ser uma coisa realmente mais E tranquila. faz parte. A gente estava falando que gastronomia era uma grande Então, tá vendo? tendência. E você está com a gastronomia. A gente Exatamente. sempre traz a gastronomia para dentro do nosso produto, para o programa. Então, a gente sempre gosta de falar dos pets, porque hoje você vê que o turismo, o pet friendly, ele aumentou demais. Não sei, eu viajo, eu tenho um cachorrinho, Pronto, olha aí. um salsicha pele comprido. Ah, você tem? É. Eu tenho salsicha também, Tá mas é vendo? o arlequim. Ah, sim. Ah, é bonitinho, mas pelo curto? Pelinho curto, Curto, é. Te mostrar, porque o meu tem até uma página no Facebook. Ah, que legal. É. E aí você vê, então já que você tem um animalzinho de estimação, nós sempre falamos no programa de uma nutrição animal que é excelente, Perol, que é da Pet Food Solution. Ai, que bonitinho. A Chile. A Chile. Eu gosto muito de mitologia grega. A Chile Então, de Tekel, é isso? a Chile Tekele. Olha, vou segui-lo. Nós vamos segui-lo. Então, já vou falar para você da nutrição animal, que faz parte aqui do nosso programa, que é da Pet Food Solution, que é a Pro Health. Né, Zé Luiz? Sim. É uma nutrição super saudável, ela não tem corantes artificiais, e além de tudo, ela tem uma substância que chama Flake Off, que é uma alga que eles trouxeram de fora, que ela ajuda na limpeza da dentição dos animais. Que é difícil escovar o dentinho, tanto do gato quanto do cachorrinho. Então, já na Pro Health, ela já vem essa algazinha, né, que é a Flake Off, que ela te ajuda na eliminação do tártaro. Então, a gente, né, é muito fã, nossos animais, é o que a gente dá, né? Nossos animais todos. Como alimentação para os nossos pets. Depois a gente vai mandar para você conhecer. Mas é verdade que os pets é importante. Eu sei que nós, por exemplo, quando a gente viaja de carro, a gente sempre vê quais são os hotéis onde a gente pode ficar com o cachorro. Então, você vê como... Faz parte da família, né? Exatamente. A Chile é importantíssima. Sim. Então, o turista, a gente fala hoje, até as pessoas, quando a gente fala sobre as viagens, até na revista, a gente sempre coloca hoje, né, dando ênfase para os hotéis que aceitam os pets, os restaurantes que aceitam os pets, a aviação, né, que hoje tem aviação que até 10 quilos você pode andar com o animalzinho na cabine, que até Tem está 5 aumentando, quilos. né? 5 quilos. Tem uma que aumenta? A maior parte é 5. Mais que 5... Já tem, né? Então, Tem a restrição. Por exemplo, na Air France, você não pode andar com pet de business. Não pode? Não. Eu sei porque minha mulher, uma vez, quando a gente estava com passagem business, nós viajamos na econômica porque ela não queria se separar do cachorro. Também não ia deixar sozinha, não tem coragem. Né? A gente quer estar ali perto para tomar conta. Mas... porque se é para levar, tem que levar perto da gente. A gente não sabe como fica ali no... no porão não. No porão é traumatizante. E a gente vê histórias também, né, que, a não ser que eu quero fazer uma matéria em Dubai, bem bacana mesmo, eu gosto muito dessa parte dos pets, estou apaixonada. A gente tem, né, uma divisão da revista que é Elite Pet, né, Elite Pet Style, que a gente fala dos cães pelo mundo, das viagens e tudo mais. E eu quero fazer uma matéria em Dubai, em 2 lugares lá. Um que é no Parque dos Gaviões, né? Porque a gente tem Cuidado no gavião não pegar o seu, hein? Não, mas aí você não tem cachorro, sem nada. Você viu o avião, que tem um avião da Emirates, que todas as poltronas têm um espaçozinho para colocar o gavião deles, né? Sim. Sensacional. Que é local, tem um né? puleiro, né? Que viaja. E dos cavalos, eu estava vendo uma matéria... A cavalo do lado fica mais difícil. Mas tem uma matéria que eu assisti essa matéria inteira na íntegra, sensacional. Que tem um voo da Emirates que, claro, é para carregar a carga que eles falam, que é para os cavalos. Mas eles são mega bem acomodados com veterinário. E quando o avião pousa, né? O avião está chegando, eles tiram todos os demais. Não pode ter nada na pista quando eles descem, para eles não se assustarem para atravessar. Então, eles tiram tudo que tiver na pista, tudo fica limpo, para os cavalos, quando descerem tranquilos, não ter aquele estresse. Assim, são coisas bem interessantes, né? Que a gente vê de outros países. Mas, enfim, é mega interessante né, falar sobre isso. Viajar com pet. Viajar com pet. Porque a gente
sabe que hoje existe uma população muito maior de pets do que de crianças. A realidade do Brasil, do país é essa, né? Nós fizemos um estudo recente por conta da Elite Pet Style e assim, está diminuindo o número de crianças nos lares e está aumentando o número de pets. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma companhia. Mas então, não é a mesma coisa, mas as pessoas estão acabando colocando assim as suas emoções hoje, né? No cachorrinho, no gatinho. Não quero ter filho, não, mas eu tenho cachorro. Mas eu tenho gato. É até engraçado uma situação dessa, mas eu já fiz uma matéria na revista anterior sobre isso. Então, as mudanças, mas é verdade que para a viagem é importante saber se o hotel aceita o pet, como fica. Aumentou muito. Limita um pouco a sua viagem, depende para onde você vai, né? Que às vezes dá uma limitada. Bom, por exemplo, no litoral norte paulista, com pet é um problema. Sim. Que tem muito poucos hotéis da beira-mar que aceitam pet. Eles não querem, né? Porque às vezes você quer levar o seu animal e aí você quer ir num restaurante, você quer ir num teatro. Como é que você vai deixar ele no hotel, num lugar fechado, que não é o ambiente dele? Também, né? Aí às vezes o bichinho sofre mais, né? Então tem que pensar muito bem para onde ir, né? Mas, Jean, que de destino a gente começou a falar um pouquinho, mas quais os destinos interessantes que estão surgindo? O que você acha que é o momento, que é o futuro do turismo hoje? Saindo daquele primeiro, padrão, né? Eu acho que quando a gente fala de destino interessante, é alguma coisa muito pessoal. Sim. Porque cada um, quando você viaja, você está procurando alguma coisa que não é obrigatoriamente a mesma coisa do que eu estou procurando. Sim. Então, eu acho que quando você quer saber qual é o destino, depende um pouco para quem. Sim. Uma pessoa vai procurar aventura, uma outra vai procurar coisas culturais, uma outra vai procurar shopping, a gente está falando de enologia. Então, eu acho que os destinos tem muitos destinos turísticos. Às vezes tem gente que fala que no mundo tem 350 destinos turísticos diferentes. Tá. Mas depende muito um pouco da característica da pessoa. Acho que muitas vezes, mesmo por exemplo, às vezes tem amigos que me perguntam: eu vou para a França, o que tu vai aconselhar para mim? Falei, peraí, o que você gosta, o que você quer ver, etc. Quer ir no teatro? Mas lugares que tem, se a gente fala a nível de país, quais são os países que estão realmente crescendo muito? A gente vai falando da Arábia Saudita, que é um país que está realmente crescendo muito em termos de turismo, porque está investindo muito e bem. Porque não é só a gente fala, mas tem muito dinheiro, não sei o quê. Não é só dinheiro, sabe? É tipo Dubai. Dubai também tinha dinheiro, mas na verdade eles tiveram uma estratégia e conseguiram fazer um destino turístico. A gente pode gostar ou não gostar, mas indiscutivelmente é um sucesso. Sim. Quer dizer, mas eu acho que a Arábia Saudita, por exemplo, é um destino turístico que está indo super bem e que está crescendo muito. Se você pegar outro, não a França inteira, mas Marseille, você falava de Marseille é um destino que nos últimos anos cresceu muito na França. Porque abriu museu, abriu exposição, abriu o Intercontinental maravilhoso no antigo hospital. Então é um destino que realmente está crescendo muito. A Islândia também tem um sucesso turístico, um país que pequeno, mas não somente porque tem muitas belezas naturais, mas também muito criativo. Sim. As campanhas do turismo islandês eu adoro, porque são sempre coisas assim bem boladas. De forma geral, todos os países do norte, não sei, dá a impressão que ultimamente tem uma atração pelo gelo, sabe? O norte da Noruega, a Islândia, a Groenlândia, inclusive os cruzeiros para Alasca, cruzeiro até a Antártica. Esse aqui também é uma coisa que está crescendo muito. Como país turístico. Tem país que o Marrocos continua crescendo, é um país que tem um grande destino turístico, mas está crescendo bastante, investindo muito. A Marrakech conseguiu crescer, Fez, eles estão também investindo no turismo de praia, que não era uma especialidade marroquina, mas agora estão investindo nisso. O sul da Itália, também que a gente pegar um país, Nova Sicília, por exemplo,
país que está bastante atraindo. A Grécia voltou, que estava meio parada, agora voltou a crescer bastante. Tem muitas ilhas, né? Sair daquela coisa comum, né? Na Europa, os países bálticos também, Letônia, Lituânia, Estônia também estão crescendo bastante. Eu acho que o turista é muito diversificado, porque justamente cada pessoa procura sua experiência e quer achar alguma coisa. Muitos desses países, justamente, isso aqui leva a um outro ponto importante, é que o fato de querer falar com as pessoas, poder andar na rua e falar com... dá um ponto super positivo aos países que têm muita segurança. Sim. Porque tem país onde você pode ir para qualquer lugar, sentar num bar, sem problema, sair sem... E essa aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que ver, porque o intercâmbio com o morador só é possível em país que, primeiro, tem muita segurança, e dois, que tem uma população que já tem, que já está, sabe, em termo econômico, onde tem o governo garante o básico para todo mundo, para justamente poder conversar de igual para igual com as pessoas que estão visitando. Sim. É interessante, bem interessante o que você falou, como Suíça. Eu fui a Gstaad, nós fomos esquiar em Gstaad, mas ali aquela região ali de Gstaad é muito chique, muito elegante. As pessoas vão lá, vimos acho que era o Versace, mas famosíssimos assim, todos circulando lá com a maior tranquilidade, a maior segurança. Isso é muito legal. E, em contrapartida, Suíça tem muitos lugares, né? Tem lugares interessantíssimos na Suíça. Eu fui a St. Moritz no inverno, que você pode esquiar, e St. Moritz que no verão também, que é muito interessante. Então você fala, pô, vou para a Suíça só para esquiar. Então legal sair dessa coisa comum, né? Vou no momento de verão, que é muito legal, algumas regiões ali, né? Eu sou muito na nossa amiga Nath, no hotel dela em Cramontana. Cramontana é um hotel muito legal, que dá de frente para os Alpes, e uma pista de golfe, que é o quintal do hotel dela, onde Tiger Woods treina lá. Então, tem tanta coisa interessante, né? A gente está falando dentro de um país, mas você vê quantos destinos, e você vai desmembrando aquele destino, né? De tal forma que não dá para você ir numa viagem só. A gente estava falando de França, de Paris, de França de modo geral. Não dá para você ficar, que nem Paris, você ficar uma semana, você não faz nada. Você quer conhecer Paris, tem que ficar muito mais. Né? E França, de modo geral, que nem Marseille, não sei o quê, você tem que ir numa outra vez e ficar só mais regional. Não precisa, né? É melhor você ir num lugar só. Isso aqui eu acho que tem tendência. Ficar mais tempo no lugar para aproveitar melhor. Eu tenho muitos amigos franceses. Eu vou para o Brasil. Não, eu quero visitar Iguaçu, Manaus, Belém, Ouro Preto. Peraí, espera. Você vem uma vez. Tem que ficar um ano. Sabe quanto tempo? Você vai ficar uma semana? Tudo bem. Fica em 2 lugares. Ponto. 4 dias num lugar, 3 dias no outro. A próxima vez você vai em outro lugar. Mas é melhor você visitar um lugar bem visto, ver, ter bastante experiência, encontrar muita gente, etc., do que ficar correndo, abrir mala, fechar mala, onde você está, nada, sabe? Era uma piada que a gente falava antigamente daqueles tours da Europa de ônibus, sabe? Então, o cara pergunta para o outro, onde nós estamos hoje? Eu não sei, hoje terça-feira deve ser Bruxelas. mas você não aproveita. Como você falou, você fica meio dia preparando a mala. Isso acabou, eu acho. Tem que realmente ficar em menos lugar e aproveitar melhor para poder aproveitar, ver a cultura local, ter várias experiências. Sim. Sem dúvida. Esse aqui, eu acho que o novo turismo tem que ser assim, vai ser um turismo mais devagar, aproveitando melhor o lugar, sob todos os seus aspectos, assim, do que aquele turismo corrida aí, que no final você nem sabe o que você viu, porque você já esqueceu, né, na chegada. É verdade. Não aproveita nada. Não, que nem a gente estava falando de Alemanha, de Suíça, em alguns lugares que, pô, você está lá à vontade, está tranquilo, você vai, entra no supermercado, compra um chocolate, compra algumas coisas, sai daquela coisa comum de ficar só naqueles pontos turísticos, né? E é interessante isso, você conviver com o povo. Não, justamente, você poder, sabe, pegar um carro e ir para qualquer lugar, não tem problema nenhum.
Hoje eu estava fazendo um evento com a MSC e a Martinique, uma ilha francesa do Caribe, justamente que eles estão abrindo um voo que já fizeram vários anos seguidos. É um voo que vai direto para Fort-de-France, na Martinique, e aí faz uma semana de cruzeiro. Sim. Com um voo da Gol especial para esse cruzeiro. Mas a Martinique é uma ilha justamente do Caribe que tem essa grande vantagem, uma ilha francesa, onde tem uma excelente infraestrutura turística, onde não tem problema não tem problema de segurança, digamos, tipo a França. Bom, sempre pode acontecer, mas, digamos, basicamente você pode ir a qualquer lugar da ilha, escolher qualquer bistrozinho, entrar lá, sentar, tomar um cafezinho, que ninguém vai te... Posso ir de Rolex, né? Pode ir de Rolex, que não tem problema. Legal, né? Então, essa é uma vantagem, porque daí você cria uma ligação com as pessoas no local, todo mundo vai querer perguntar, porque todo mundo adora o Brasil. Sim. Então, o pessoal vai perguntar, você é brasileira, tal, não sei o quê. Então, isso é gostoso. E não é impossível em qualquer país. Tem muitos países que não tem condição. Não, mas é legal aquilo que ele está... Vamos voltar para Israel. Eu gosto muito de Israel. A gente estava num restaurante na frente ali da faixa de Gaza, né? E aí, por coincidência, um amigo ligou e aí falou, pô, mano, onde você tá? Eu falei, pô, tô aqui em Israel, frente à faixa de Gaza. Mas não tá tendo conflito, que perigo. Você pode tomar um tiro aí. Cara, o que é o problema da notícia, né? O pessoal que nem fala de Rio de Janeiro, de São Paulo, eles não falam as coisas boas. O noticiário vai falar da desgraça, de o que aconteceu. Acontece em qualquer lugar do mundo, né? Que o cara bateu o carro, que o outro brigou com a mulher. Isso acontece em qualquer... Mas aí eles enfatizam demais aquela notícia onde assusta as pessoas, né? É uma pena isso. Mas é por isso que os países devem trabalhar também para cuidar da imagem que eles têm. Isso, por isso que a gente... por isso que tem os órgãos oficiais de turismo, que o papel deles é muito importante justamente para mostrar, falando a verdade, sem esconder os problemas, mas justamente mostrando que os problemas são limitados ou não são limitados, dependendo dos casos. Para você ter cautela, mas você pode aproveitar, você pode muito mais aproveitar. Por isso que a Elite, a gente está há 30 anos com a Elite, televisão, revista, todas as mídias, e a gente só mostra as coisas boas. Então, tem tanta coisa boa para mostrar. Não, e quando tem um problema, tem que mostrar também. Que você não pode fazer o destaque, mas se pode ir lá, não sei porque agora tem não sei o quê, um problema de saúde, de guerra, você não pode também... que a credibilidade, isso, né? a credibilidade vai depender justamente da transparência, inclusive do jeito de abordar os problemas. Verdade. Mas tem muito mais coisas boas do que coisas ruins nos lugares. Então a gente enfatiza essas coisas boas e o que a gente leva dessa vida é o que a gente aproveita. Então vamos aproveitar a vida. E viajar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, né? Essa é uma cultura nossa, né? Você viaja para você. Né? Esse é uma bagagem que ela é nossa, né? Particularmente nossa, né? A gente fala, poxa vida, fiz tanta coisa, eu viajei, né? Eu passei, eu conheci, é uma coisa que se torna uma coisa realmente peculiar nossa, né? É um investimento bom. É um excelente investimento e uma maneira também de crescer, de ter uma outra visão no relacionamento com os outros também. Sabe? Abrir a sua mente também, né? Por isso, o turismo, eu sempre gostei de trabalhar em turismo. O turismo a gente trabalha muito, ganha pouco, mas a gente se diverte muito e a gente encontra pessoas maravilhosas. Sim. Sabe? E depois de um certo tempo, você tem amigos do mundo inteiro. O número de cidades que eu fui... Incrível, né? Eu já tinha alguém para que eu... mas se não tinha alguém que eu conheci diretamente, tinha um amigo do amigo. Sim, é muito legal. Então, esse aqui, o turismo é uma profissão maravilhosa para isso, porque você cria uma rede no mundo inteiro de gente com a qual você tem ligações fortes. E o que você acha, Perol, né, dessa mudança que nós tivemos no mundo, né, com o advento da internet, o Instagram, né, ao alcance das nossas mãos, e os influencers? Antes, até a pessoa que falava sobre viagem, ela tinha que ter aquele estudo maior, conhecer. Hoje a gente tem uma gama gigante aí de influencers, né, que faz destino, que faz tudo. Como é que você vê? Não, eu acho que o influencer justamente vai ser uma maneira... A pessoa, o influencer que tem sucesso, eu acho, é aquele que vai ter conteúdo, que vai justamente ajudar
através de tomar sua decisão de viagem, porque você vai ver alguma coisa que ele vai publicar. Mas é justamente aquele que vai te influenciar, é justamente aquele que tem um conteúdo para trazer. Sim. Não é obrigado, senão se simplesmente uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores que vai colocar um post dizendo Mônaco é bonito, eu acho que não significa nada. Agora você vai ter aquele cara que conhece as viagens, que já viajou em muitos lugares, que vai dar justamente aquelas dicas boas, e aí vai ter uma influência de verdade. Acho que é a mesma coisa, que esse aqui não muda. Eu acho que acelera a informação, mas eu acredito que os influencers, para realmente você tomar uma decisão, o que vai ser importante são aqueles que têm um conteúdo. Sim. E se você tiver que empurrar um destino, por exemplo, você vai procurar fazer um influencer que tem um perfil mais ou menos que combine com seu produto, e que uma pessoa que realmente, a opinião que ela vai dar vai ter credibilidade, porque as pessoas sentem logo, sabe o que é fake e o que não é. Então, se é só para me pagar para dar opinião sobre um assunto que eu não conheço, acho que não vai ter ninguém vai acreditar. Perol falou que não sei o quê, não sei de que se trata, sabe? Vai dar para ver. Mas se eu dou opinião sobre um destino que eu fui, sobre não sei o quê, vou falar de Machu Picchu, aí todo mundo vai ver que não, peraí, o Perol sabe de que ele está falando, ele aí vai transmitir emoção, vai transmitir conhecimento, vai transmitir... Então, eu acho que é a mesma coisa aí. Eu acho muito importante hoje em dia, especialmente para os agentes de viagem, porque o que a gente está vendo com os influencers é que a fronteira entre o jornalista, o influencer, o agente de viagem, o receptivo, o exportativo, cada vez você não sabe exatamente o que a pessoa está fazendo, sabe? Porque ele está fazendo tudo, ele está vendendo passagem, ele está dando opinião, ele é jornalista. Então, realmente, acho que o relacionamento entre os destinos e as pessoas que são o circuito de divulgação, de distribuição, vai mudar, porque tem muita gente que não se encaixa mais em nenhum lugar, sabe? Verdade. Você veja, o influencer, você paga publicidade no influenciador, e uma publicidade, a fronteira é muito difícil de dizer. E a gente pode gostar ou não gostar, mas isso aqui já é um fato. Claro. Então vai ter que ter os destinos, as companhias aéreas, os hotéis vão ter que ter um jeito de ligar com essas pessoas, e inventar uma nova maneira de se comunicar com o que é, na verdade, um novo canal de distribuição. E um filtro aí, né? Um filtro também é importante. Quando tem coisas que acontecem, não adianta dizer, não, a gente vai parar, não vamos fazer. Não, já acontece, já é um fato. Agora a gente tem que ver como tratar isso para pegar o lado positivo, e com isso conseguir vender melhor os nossos destinos. Sim. Aí mesmo. Porque hoje evoluiu muito, a gente fala com essa evolução pro digital. Muita gente que não tem competência está entrando ali, às vezes até atrapalhando. Mas a gente mantém o digital, mantemos o físico, mantemos todas as mídias sociais e televisão. Não, né? A gente está em alguns canais e sempre procurando o melhor como você, que pode dar boas dicas, informações, e o que a gente quer é isso, mostrar para o nosso público o que é melhor, por onde ir, qual é a dica, qual é o futuro, qual é o momento. A companhia aérea é aquela é legal, tal destino é bom, tem a rede hoteleira impecável, os novos destinos, as novas dicas de destinos, né? Também isso é muito importante. Então, é isso que a gente busca, de mostrar o que é melhor, né? Mas tem que se acostumar, vai ter novos canais, realmente atrapalha, às vezes, não, tem que proibir isso, proibir aquilo, mas é difícil, porque na verdade quem vai escolher é o consumidor. Isso. É ele que vai escolher. Então tem que mostrar, tem que dar para ele a informação que ele quer, da forma que ele quer. Sim. Mais exigente hoje também, né? Mas gente, porque ele sabe mais coisas, ele tem um jeito de checar a informação, você não pode falar besteira, porque ele vai descobrir logo. Olha, né? Exatamente, coloca uma foto que não é a boa, que é fake, todo mundo ia seguir, essa sabe, foto né, aí que não é fake. verdade. Então, tem muito mais transparência, né? Sim. Tem que ser mais cauteloso e tem que ter mais conteúdo. Mais uma vez, o importante é o conteúdo. Sim. Verdade. Tudo bom, né? Que é o que vende. Isso aí. Tem que vender, né? A viagem tem que vender, o destino tem que vender, a companhia aérea tem que vender. E tudo tem que se movimentar, né? Crescer, evoluir. Não, e tem que oferecer o que as pessoas querem.
antecipar um pouco os gostos e ver que tudo isso está evoluindo, sabe? Especialmente no turismo. Eu estava outro dia em Paris, justamente a diretora-geral de um grande palace parisiense estava me falando, olha, gente, você, em termos de serviço, de relações humanas nas empresas, de funcionamento, você tem antes do Covid e depois do Covid. Esquece, hoje em dia, para julgar o nosso serviço, o nosso produto, você tem que esquecer o que era antes. Vai ser, não sei se vai ser melhor, se vai ser pior, mas uma coisa é certa, vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque o pós, porque teve aquele momento, vamos falar de companhia aérea, rede hoteleira, tudo, e o pessoal do turismo, de modo geral, teve que ficar parado, travou ali, né? Ficou aquele muita momento gente parado. foi embora do ramo. Muita gente. Não quer mais voltar. Sim. Turismo e tudo que é gastronomia, restauração. A mudança é muito forte. Sim. Eles tiveram que aumentar os salários também, porque o pessoal foi embora para voltar. Sim. E tem um problema de mão de obra muito sério no nosso ramo. Sim. E as exigências dos clientes também mudaram. Sim. Então a gente tem que se acostumar com as duas coisas, um cliente diferente e um funcionário, um colega diferente. Sim. A gente tem que acompanhar isso, evoluir junto e se desdobrar para que, estou falando do nosso lado agora, se desdobrar para que a gente mostre o que é melhor, né? Onde está, como está, e para o pessoal se adaptar. As evoluções são inevitáveis, não é para ir, não adianta querer impedir, sabe? Não. O mundo avança todo dia, a tecnologia faz com que isso aconteça, né? A informação está muito rápida, né? Informação muito rápida e hoje você precisa pesquisar alguma coisa, às vezes você vai primeiro na internet, você tem todas as informações lá, depois que você vai buscar um... Mas uma coisa é certa que você falou, inclusive nós temos, né, a Elite Gastronomia, a gente está voltando aí com o Almoço com a Elite, tinha um programa que era o Almoço com as Estrelas, não sei se você lembra disso. Do nome, não? Era antigo, nome, né? Nós vamos fazer Almoço com a Elite. Por quê? A gastronomia, ela cresceu, a gastronomia teve uma alta. Sim, não, cresceu muito. O sucesso dos cursos de cozinha, televisão é impressionante. Estão descobrindo hoje, são os restaurantes, são os chefes de cozinha. A pessoa que estava lá, né? Tanto que antigamente a gente até falava diferente. E fora que assim, os homens hoje são chefes de cozinha. Antigamente era cozinheiro. Cozinheiro, ele não era chefe. A pessoa tinha até um pouco de vergonha que você faz, sou cozinheira. Não queria falar que era cozinheira. Hoje mudou. Hoje o glamour, o que você faz? Sou chefe. E aí são celebridades ainda. Chefe de cozinha. A pessoa já topa. Esse aqui começou com Bocuse. Então. Esse aqui foi uma das coisas que o Giscard d'Estaing deixou, o presidente da República dos anos 70. E o Giscard d'Estaing foi ele que foi... ele nomeou Bocuse Chevalier da Légion d'Honneur. E foi um meio escândalo na época, porque, um cozinheiro, Légion d'Honneur, sabe? E hoje em dia é comum agora, mas realmente a profissão começou a ganhar, nos anos 70, começou a ganhar uma força que não tinha antes. Não tinha. Eu me lembro, eu tinha um tio-avô que era justamente cozinheiro, a gente considerava cozinheiro, sabe? Era pobrezinho da família, quer dizer, hoje em dia, se você pode ser o chefe, o sobrinho neto de Bocuse, o Emmanuel, o Soleil, o Bassoleil, a gente vê tantas coisas que a gente fala, puxa, que top, um fogaça, Não, são vedetes, exatamente. Esse aqui mudou bastante. Os Masterchefs da vida, os programas de gastronomia, o Jacan é uma figura, né? O Jacan, super legal. E eu gosto de ouvir ele falar. Amigo, né? Já estivemos com ele algumas vezes, muito bacana. Mas é isso, então a gastronomia, mesmo com a pandemia, ela se tornou diferente, né? Os restaurantes agora recebem diferente. Então nós também, a gente já fazia gastronomia antes, mas agora a gente entrou também de forma diferente na gastronomia. E a gente tem que estar onde o povo está, né? Faz parte. Mas o turismo, a vantagem do turismo, na verdade, é que ele toca tudo. Ele toca a arte, ele toca a gastronomia, ele toca a cultura. Muito. Então, esse aqui tem essa vantagem, que a gente precisa de ser aberto para tudo, para trabalhar no turismo. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam porque tem faculdade de turismo, para entrar no turismo, o que tem que fazer? Eu falei, olha,
tem que ter o melhor nível de cultura geral possível. Sim. Né? O resto, aprender a emitir passagem, isso aqui isso é tranquilo. Tranquilo. Né? Agora, se você não tem uma boa cultura geral, é difícil ser um bom agente de viagem. Exatamente. É verdade. Porque você não vai poder ajudar as pessoas. Exatamente. Não, tem que ser completo, mas é legal. Por isso, quando a gente fala, hoje que a gente retomou o Pod Tour, o programa da Elite de viagens, qual que é a intenção? Que a gente sempre fala sobre isso, que eu penso muito sobre isso. Nós vamos para Paris. O que eu acho legal? A minha visão. Tem gente que ainda não conhece, como tem gente que nunca entrou em um avião. Nós temos esse público, né, que almeja. Então, o que a gente quer fazer? Olha, é assim que você chega no aeroporto, sabe como que você vai despassar a sua bagagem, o que é importante você levar, os cuidados que você tem. O peso, aquela malinha de mão é sempre importante. Né? Cuidado com o que você leva lá. Não isso, mas assim... Deixa o revólver em casa. O importante, sabe? Leva uma roupinha, leva não sei o quê, porque se tiver algum problema, né, você vai estar amparado. Se sua mala só chegar o dia seguinte. Tem muito cuidado com o passaporte, né? Guarda. Então, assim, a gente quer mostrar para as pessoas, não é só a viagem, cheguei lá e o lugar é bonito, é como você deve fazer para viajar. Né? Quando você chegar no país, como é que você é recebido, como é que as pessoas são. O que você deve fazer, o limite da educação, tudo isso. Exatamente. Para você ter uma boa viagem. E quando você tem uma conexão, tomar cuidado com horários, não ficar esperando. Vou parar no free shop, vou comprar, depois eu pego o voo. E você perde o voo e depois é complicado. O free shop que a pessoa não pode entrar, com Dutch Free, antes, né? Que não podia entrar porque esquecia do mundo, isso tudo a gente tem que falar. Mas aí não tem conexão, a gente já está lá. Não pode esquecer. Mas aquele de Dubai também a gente gosta de andar bastante. Mas não. A gente é cultura, a gente é informação, né? Nós também somos influencers, né? Porque assim, os nossos leitores. Dicas, é importante dar dicas, não só local, mas de como você se vestir, de repente você levar um agasalho, outras coisas para você estar prevenido. Às vezes no próprio voo está mais friozinho. E também no local, cuidado com o que você vai levar na mala, não esquece, vai levar um perfume de 1 litro na mala, você já vai perder seu perfume, entendeu? Na volta mesmo, quantas vezes a gente vê o pessoal que quer trazer garrafa na mala de mão, então detalhes assim que é legal uma dica boba, mas a gente está acostumado, pra gente é normal, mas vou viajar, vou fazer conexão, então daqui para lá é 32 quilos, antes era um pouco mais, 32, mas só que na conexão para o outro destino 23. É 28, 23, né? É 23, pronto, e aí, como é que você faz? Então, tem que tomar esse cuidado, vou fazer uma conexão, eu vou, de repente, eu vou daqui, vou para a Suíça, da Suíça para algum outro lugar ali, e mudou de 32 para 23 quilos. E aí, você está com a mala de 30, que seja, pronto, já passou o sufoco, né? E também nós fomos para Bangkok, e isso é bem engraçado, Tailândia, né? Como a cultura é diferente dos países, é muito diferente. Lá em Bangkok, que nós fomos visitar todos os templos que tinham lá, porque o passeio é esse, né? Nos levaram para todos os templos, né? Para conhecer o Buda e tal, de Esmeralda, enfim. Mas você não pode andar com camiseta regata, você não pode mostrar o braço, não pode. Tem que respeitar então isso é importante. A cultura do local, dicas, né? Mas as pessoas não olham isso. Eu vou viajar e esquece dos detalhes. Dá uma olhadinha, olha, o que pode, o que não pode, né? Então a gente já sai daqui ciente que você vai visitar, você não vai entrar. Você tem que estar coberta até o pé, você tem que estar coberta nos braços, com um chale, porque senão você perde o passeio, porque você vai ficar na porta, todo mundo vai entrar e você não vai. Então, assim, são os detalhes, né? São as peculiaridades de cada país que eu acho importante. Conhecer antes. Né? E traduzir isso quando você vai falar para o seu cliente, para alguém que vai viajar, ou quando vai tirar o ticket, enfim. Então, eu acho que é isso. A gente tem que realmente trazer bastante essa parte informativa, né, Perol? Faz parte, né? Faz parte. Do nosso dia a dia. Perol, nós tomamos o seu tempo nobre aqui ele todo. Já estava em Londres com a gente aqui, já tinha ido para Londres. Perol, conta aí um pouco de você, o que você acha do atual momento, o que é o Perol, o que é a sua empresa, conta um pouco da sua empresa, para o nosso público saber um pouco mais. E quem quiser dicas suas, né? Onde te encontra, é agência, né? Não, o maior projeto que a gente tem hoje em dia é os projetos da Amazônia. Nós temos barcos no Rio Tapajós, barcos grandes, grande para o Tapajós, um de 9 cabines, um de 12 cabines, quer dizer... Uau. Já é grande, que a gente aluga, com o qual a gente faz roteiros fretados,
E esse aqui, bom, a gente começou, na verdade, logo antes do Covid, foi bastante difícil, porque a gente ficou praticamente 2 anos só com gastos, mas agora já começou de novo e está indo super bem. Está indo super bem. E chegando lá, você tem a hospedagem, você já tem toda essa estrutura da hospedagem. Não, mas o pessoal fica no barco o tempo todo. Fica no barco o tempo todo. Média de exatamente. A viagem fica hospedado no barco. Fica hospedado no barco e o barco vai andando, basicamente visitando as comunidades dos 3 ecossistemas da região, que é o ecossistema do Rio Amazonas, onde tem mais bicho, mas a água tem o ecossistema dos rios tipo Rio Negro, Rio Preto, onde a água é mais ácida e não tem mosquito, que é a grande vantagem. E o ecossistema do Tapajós também, com várias comunidades, inclusive comunidades indígenas. Tem uns Munduruku que estão lá. E então a gente faz visita a essas comunidades, aproveita o barco, aproveita os amigos, porque também, como toda viagem de turismo, um grande momento, porque são barcos, bom, varia entre 10 a 25 pessoas, então é bom para uma família grande, para um grupo de amigos, uma pequena empresa. E realmente esse rio é fantástico, quer dizer, é impressionante. Você tem uma sensação de infinito, de liberdade, de descobrimento e justamente de intercâmbio com as pessoas que a gente encontra. É um mundo totalmente diferente e, no mesmo tempo, como sabe, a gente pode comunicar, porque as pessoas falam, é claro, falam português, são do nosso país, do nosso mundo. Então, é uma experiência muito, muito interessante. E, graças a Deus, tem cada vez mais pessoas que se interessam nisso. A Amazônia está um dos assuntos mais falados agora, e acho que vai continuar mais ainda. E eu acho que na solução de desenvolvimento sustentável, o turismo é uma grande opção para a Amazônia. Que justamente é um setor onde pode combinar os dois lados. Que o problema que a gente tem na Amazônia é que muita gente fala de sustentável e esquece que tem que se desenvolver. E muitas pessoas falam de desenvolvimento e esquecem que tem que ser sustentável. Então, a gente tem que achar soluções, e o turismo é uma dessas soluções. Mesmo que tem que ser um turismo bem controlado, porque a Amazônia não pode engolir milhões de turistas. Então, tem que ver a solução que são melhor para a própria ecologia da região, mas também que são as melhores em termos de trazer renda para esse pessoal. Não ajuda, não, renda mesmo, pelo trabalho deles. Eles trabalham como guia, eles mostram o que eles estão fazendo, eles ficam... faz uma comidinha. Faz comida, mostra o que eles fazem, tem artesanato. Então, é muito rico para eles, eu acho que é uma coisa bem interessante. E quanto tempo como é que eu vou tratar o cruzeiro? As pessoas ficam entre 3, 4 até 7 dias. Que legal. Que tem bastante coisa para ver, tem toda uma história, tem Fordilândia, tem a história da semente de seringueiras que foram, entre aspas, roubadas, porque não foram roubadas, na verdade. Na época, ninguém pensava que podia plantar isso em algum lugar do mundo. Então, tem muitas histórias para contar. É um lugar bem interessante. Eu sou muito feliz, realmente, que a nossa empresa participe desse desenvolvimento aí. E eu acho que vai continuar, porque o segundo semestre realmente é muito bom e o ano que vem a gente tem bastante procura, tanto de brasileiros como de estrangeiros. Eu acho que muito estrangeiro deve querer participar, né? Ter esse movimento lá dentro, porque a Amazônia, como você está falando, a Amazônia, a região, cada vez mais na boca do mundo, de todas as pessoas. Todo mundo fala. Poucas pessoas sabem do que se trata, mas todo mundo fala. Todo mundo fala. Então é bom eles ver. Mas a França, não esquece que é um país amazônico também. Pela Guiana. Não, uma verba até para isso aqui não sei, mas a Guiana francesa é a Amazônia também. Sim. Olha que incrível. Você pode ir de carro, eu já fui de Macapá até Cayenne de carro. Olha. Que legal. Mas isso, bacana. É bom, né? Depois você passa, né? Deixa as redes, deixa tudo para quem tiver interesse.
O Cauê vai colocar lá no nosso podcast, né? Tá. Informativo Tá bom, eu vou legal, mandar pra para quem- vocês É bacana, pra quem gosta de os turismo, links né? com o site da operadora, chama Kayara, Isso, onde tem olha esses tudo. produtos, Muito bom. esses produtos no Rio Diferenciados. Tapajós. É, bem diferenciado bem mesmo. diferenciados. E eu acho que bem adaptado para a Especiais. região, porque são produtos para Sim. grupos pequenos e tem essa ideia de misturar um certo, não vou dizer luxo, talvez já exagero, mas um muito bom conforto. Claro. Com o entrosamento com as populações locais Isso é muito bom. e a cultura deles, especialmente para brasileiro, é fundamental. Sim. Sem dúvida. Minha filha, que tem 7 anos e meio, ela está louca. Vamos para a Amazônia, vamos para a Amazônia. Ah, que legal. É isso mesmo, a Amazônia é o coração do mundo, né? Lugar puro. Embora tu não fale, estão desmatando a Amazônia, mas é o que você falou, na verdade, ninguém conhece. É. Né? Nem a extensão e nem a realidade do que se Ainda passa tem lá, né? algumas árvores ainda tem. Né? Tem bastante, né? Ainda bem, graças a Deus. Não, depende dos lugares. Tem lugar realmente onde o desmatamento é um problema, não pode negar. Mas também tem que ver que, por exemplo, toda a área norte, Quanta coisa. que tem. do outro lado do Rio Amazonas, do Rio, essa área praticamente é intocável. Sim. Agora, tem algumas regiões que realmente o desmatamento foi muito, talvez além do que era, Que deveria, né? do que deveria, mas não precisa exagerar também, não é amanhã que vai virar o Sahara. Né? Mas é interessante que tinha um amigo nosso que tinha o Hotel Ariaú, que era em cima. Eu conheci o Rita. E convidou a gente algumas vezes, não conseguimos Conheci o ir, mas Rita. hoje não tem mais, né? Que uma pena. né, o Foi Ariaú? levado pelo rio. Que pena. Ainda bem que a gente Mas não também tava... era uma construção um pouco precária. Precária, Não era um negócio que devia ficar para sempre. Sim. Então ele já estava mais ou menos já em péssimo estado quando tive uma cheia do Rio Negro que levou Sim. bastante coisa ainda. Hoje em dia é um problema, por sinal, porque tem que ainda tem bastante coisa aí, tipo uma ruína, mas foi muito importante para o turismo amazônico, porque era o único grande lodge que foi. Hoje em dia tem vários. Sim. Inclusive tem algumas, como o Mirante do Gavião, que são lugar de luxo, é de muito bom gosto, muito sustentável, que oferece passeios realmente que são bem autênticos. Mas na época não tinha tudo isso. Mas a coisa vai evoluindo e a gente tendo essa ligação aí, a gente tendo a sua conexão, a gente pode ir lá com segurança e de repente ficar 7 dias ali, deve ser maravilhoso no barco. Não, é uma aí. experiência marcante. Em todas as pessoas que eu conheço que foram realmente nessa região que andaram com a gente, todo mundo ficou bem transformado. Que legal. Que bom. Bom, Zé Luiz, tenso, né? A gente não pode segurar ele aqui até amanhã, né, Verão? Porque é muita conversa, a gente não para. A esposa dele está esperando Tá chocolate. Exatamente. Ela Agora já sabe que tem chocolate, ela já tá lá sabe. esperando você. Tem que ir. Daqui a pouco ela vai mandar um WhatsApp aí perguntando. Achar que a gente, é quem fizeram com o meu marido. Não, ele está aqui. Mas a gente quer te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade aí. Foi um prazer de falar de turismo que eu gosto, da Amazônia que eu gosto, do Brasil que eu adoro, da França também que eu amo. Então foi um prazer mesmo. E a gente igual, a gente é do mundo aí, a gente quer estar sempre buscando, descobrindo novos lugares, novas culturas, e é bom essa coisa de conversar com as pessoas, né? E conviver com as diversas culturas. Isso nos evolui, a gente evolui na vida, né? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vou fazer lá meu filminho, Sol em Paris. Tá bom. Que nem a Emily, né? Sol em Paris. Então, gente, queria agradecer, foi uma noite muito bacana. Um grande prazer. Verão muito atencioso, um querido. Muito obrigada, né? Mostrar um pouquinho de Paris pra gente, da França sentadinho aqui, contar um pouquinho da sua experiência, que é bem vasta. Fica aberto o convite, né, Zé Luiz, que a gente gosta que volte, né? Traz a esposa também pra gente conversar, que eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser um grande prazer. E aí pedir, né, pro pessoal que tá em casa, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Elitezados. Instagram, @elitizados. Manda aquela fotinha que você tem lá na sua casa, do seu cachorrinho, né? Do seu gatinho, para ir lá pro Instagram. Não lembra da nossa marca de preferência, que é a ProHealth, da Pet Food Solution. Agradecer aqui, né, o nosso amigo Paulo, da Paul Lohane.
E agradecer ao Cauê, o pessoal da Play, Samuel que está aí com a gente hoje, né, Zé Luiz? Cauê com esses chocolates maravilhosos aqui, um grande designer e ajudando a pilotar. Vamos provar ainda. E vai provar. Maurício Viana, que aqui agora é o nosso companheiro, né, do Pod Tour, que vai estar com a gente, né, Zé Luiz? Sempre com a gente. Está aqui pilotando com a gente. Não tá em casa. Está assistindo a Ele gente. está pilotando aí o Pod Tour com a gente, um querido amigo, também conhece muito de turismo, né? Já viajou bastante. Virgílio de Carvalho. Virgílio de Carvalho, né? Que está lá com o pessoal da Embratur, né? Sim. E é isso, gente. Quero agradecer. Conto com vocês a semana que vem, aí, ó, com um destino diferente, alguma coisa diferente, né, Zé Luiz? Sim. Um convidado bem bacana. E a gente volta, então, na próxima terça. Obrigado. Obrigado, Jean. Saúde. Merci. Merci.